Hoje as pessoas falam muito eu te amo para as pessoas. Mas você tem coragem de perguntar para quem convive com você, o seu filho, o seu marido, como que ele se sente amado por você? Uau. Isso aí foi uma virada de chave mesmo na minha mente. Eu falei, meu Deus, eu nunca perguntei. A hora que foi o momento mesmo que o Márcio acendeu as luzes, né? Que pode abrir o olho, que eu abri, que eu olhei assim, parece que tava tudo clarinho. E aí eu fiquei apavorada. Levantei, fui lá nessa menina, que é do cabelo curtinho. Fui lá, peguei ele no braço, no ombro dela, assim, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio que eu não conseguia nem falar, ressignificar. Eu falei, que esse negócio que ele tá falando aí, você perde a memória? Aí ela riu e falou assim, não, a sua memória tá aí, mas não dói mais. Aí eu fiz assim, meu Deus. Aí ela pegou e falou assim, o que mais você tá sentindo? Eu falei, olha, eu tô com uma sensação que eu tomei um banho gelado. Sabe quando você tá com calor, você toma um banho gelado, que você fica fresquinha, a roupa tá limpinha? O que é isso? Ela falou assim, é paz. Eu falei, Uau. nó. Nunca tinha sentido isso. Chegamos! Sejam muito bem-vindas ao Conexões Evo. E esse é nosso quadro E-Voz, onde damos voz às pessoas que passaram pelo método Evo. São histórias reais, emocionantes e inspiradoras de quem já viveu processo de inteligência emocional, conduzido por Márcio Micheli. E olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora! E toque aqui nesse sininho também, para que você seja notificado quando postarmos mais vídeo, porque eu tenho certeza que tem várias histórias aqui que vão transformar várias vidas. E eu sou Janaína Mangini, e quem está aqui comigo é o Paulo Stefani. Oi, gente, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com a Kellen Garcia. A Kellen que enfrentou muitas dores, muitos traumas, que enfrentou a depressão, né, Kellen? Justamente. Que é capaz de tirar de você a vontade de viver. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, vamos entender o que estava por trás dessa depressão, por trás dessas dores, o que aconteceu com a Kellen e quem a Kellen se tornou depois de passar por um processo que ela foi convidada e não sabia nem do que se tratava, né? Ela foi convidada para passar por um processo de 3 dias. Então, e ela chegou lá sem entender ao certo o que era aquilo. Porém, depois desses 3 dias, teve sua vida transformada, o rumo da sua vida mudou, inclusive deixando uma marca física, não é mesmo, Kellen? Justamente, isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre quem era a Kellen antes do Imersão. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Também, Kelly, muito obrigada por ter aceito aí esse convite. Uma honra estar né? aqui com vocês. E eu tenho certeza aí que a sua história vai servir de inspiração para muitas pessoas. Então, gente, fica até o final que vocês vão entender aqui o que a gente tá falando, porque olha, impressionante. Seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Então, a Kellen, né? A Kellen antes da imersão. Fui convidada pela minha tia, né? Norma Piretti. E eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Eu nunca tinha visto falar em inteligência emocional. Algo que passava bem longe do meu conhecimento. E como a gente eu e ela, nós somos muito amiga, ela fez uma estratégia, porque se ela fala pra mim, eu quero que você vá lá num evento, vai ter muita gente, o Márcio Micheli, eu não sabia quem que era Márcio Micheli. Então, como você disse, quando a gente não sabe, quando a gente tem aquele negócio, né? Quando você não sabe o que quer, qualquer lugar pra você serve. E você, Kelly, pra você, esses assuntos, assim, de inteligência emocional, você não tinha acesso, ou era que você falasse, não, bobeira, não preciso disso? Eu não lembro de ter ouvido. Nunca nem ouviu falar, não tinha nenhuma rejeição porque você não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Desconhecido. Era desconhecido. Pra mim porque, era. gente, pra mim foi tipo assim, eu não preciso disso. Por isso que eu tô te perguntando. Não ótima. sei se você, qual foi a sua identificação, Paulo, mas pra mim era super assim, tô ótima. Maravilhosa. Não, eu não tinha noção, mas sim, eu tava em coma, né? Sim, a minha emoção tava em coma. Então, o que acontece? Ela usou uma estratégia. Como ela já conhecia, né? Ela já é dessa área, assim, que ela gosta de aprender uma coisa aqui, outra ali. Ela tava com a filha dela lá nos Estados Unidos e me ligou e falou assim, eu quero que você vai me representar numa reunião. Porque a gente sempre trabalhou junto. A gente sempre mexemos assim com coisas de vendas juntas. Falei, meu Deus do céu, minha tia me coloca em cada furada.
Ah, não vou não. Não vou mesmo. Aí ela, eu preciso porque eu paguei R$2.500. Eu pensei, por que ela não me deu esses 2.500? Ia ser muito melhor. Nossa, muito melhor. Mas aí, como eu gosto muito dela, ela falou assim, olha, eu preciso que você vai lá me representar, porque eu não vou chegar aí, não vai dar tempo. Sim. Eu pensei, nossa, ela tá aflita, eu preciso cuidar dela. Aquele negócio, né? Cuida do outro e não se cuida. Sim. Ela usou a estratégia certa. Usou, porque eu ainda não conversei, não lembrei de perguntar a ela se ela sabia se eu tava em depressão, mas eu imagino que sim, porque ela me conhece já, assim, ela sabe meu tom de voz, ela me conhece, né? E ela realmente, ela não pôde ir ou ela comprou pra você? Não, ela comprou com intenção de ir, só que aí o voo dela foi cancelado. Entendi. E aí ela não ia chegar no dia. Mas, todo jeito, ela queria vir. Inclusive, ela nunca foi em nenhuma imersão. O sonho você dela tá brincando. que aí, quando ela chegou no Brasil, aconteceu tanta coisa e ela não teve como ir. E aí, como ela pagou os R$2.500, eu fui de graça, né? Ela pagou e eu fui de graça. E ela mandou o link dela pra mim e falou, faz o cadastro lá e vai, porque eu preciso que você vai. Aí, eu tomando remédio pra depressão, que tava aqui com uns 15 dias, que eu fui ao médico pedir ajuda, né? Falei assim, eu preciso muito de ajuda, que eu tô a tempo de fazer loucura. Porque as filhas saíram de dentro de casa pra estudar. E eu fiquei aquela mulher dentro de casa, assim, meia tonta, sabe? Sem serviço, assim. Que eu ficava de noite arrumando guarda-roupa, ficava olhando a cama delas. Aquelas síndrome coisas... do ninho vazio ali. Você sentiu que... Mas eu pensava assim, para de bobeira, porque elas estão estudando. Para de bobeira. Eu queria entender, mas o meu inconsciente estava gritando mais do que, né, a minha consciência, no caso. E aí eu, né... fui, né? Ela me falou sobre a imersão e eu vim. Só que eu falei pro meu marido o seguinte, eu vou. Eu não negócio lá 3 dias. Se eu não gostar, eu vou vir embora no mesmo dia. Ele falou, não, tá tudo bem. E eu fui pra casa de uma tia, fiquei com ela lá, mais a Dorca, que é uma amiga também, que a minha tia convidou. E a gente foi, né? Quando eu cheguei no Sabiazinho, que eu vi, né, a foto do Márcio, assim, eu falei, gente, alguma coisa de igreja? Ah, não. Você teve vontade de ir embora? Eu senti... Eu falei, não, vou participar disso aqui, não. Pra onde minha tia me trouxe. Eu falei, gente, minha tia me põe em cada furada. Aí tinha aquela fila, né? Detalhe, a fila. Lá atrás. Quando a fé começou a brotar aqui, tanto de gente com colete. Eu falei, que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? E cada um mais simpático do que o outro. Porque o que eu achei bonito, quando eu entrei, que eu fui mesmo conectada, eu falei, sim, eu quero fazer parte disso aqui. Olha só. Ali eu já me entreguei. E foi de imediato? Quando você chegou, e pela forma como você foi tratada? Nossa, a forma como eu fui tratada, sabe, o jeito que as meninas, aquele carinho, sabe? Coloco os documentos assim pra poder a gente já agilizar, né? E entramos pra dentro e eu fiquei assim, gente, esse aqui tem um... Chega um pouquinho mais para o microfone perto. Isso, por favor. Aí acabou que eu fui, né? Entrei lá dentro e aí as meninas de colete... que ela, né, nossa, te pegando mesmo com a mão, assim, levando lá pra frente. Era algo que você estava acostumada na sua vida? Pessoas gentis, pessoas... Nunca. Não. Só se eu estivesse pagando. Mesmo? Sim. Você entendia que pra alguém ser gentil, você tinha que dar algo em troca. Justamente. E ali naquele momento você começou a ver algo novo. Você não estava acostumada. Sim, aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Aí nós sentamos nós 3 juntas. Eu, minha tia e minha amiga. Vamos sentar juntas, né? E aí nós descemos lá pra baixo, aí uma de colete, amante radical, falou assim, vocês é conhecida? Eu falei, minha tia. Ela falou, tem que sentar separado. Eu falei, não vou, não. Não vou. Vou ficar certo, juntinho com a senhora. E fiquei, sentamos juntas, lá nas cadeiras, onde que era mais confortável. Tá. E eu, né, aquela música, tudo, eu olhava, falava assim, gente, o que é isso aqui? Aí eu não sabia se eu era com ressaca por causa do remédio, porque o remédio era muito forte, eu ainda tava em adaptação. Eu pensava assim, gente, né, aquele barulhão na cabeça, mas comecei a achar bom, comecei a sentir paz. Na verdade, comecei a sentir uma paz. Falei, gente, meu Deus. Quando eu olhei que foi enchendo de, né, que tanto de gente assim, falei, Jesus amado. Tá. Aí o Márcio entra, né? Aquela pessoa daquele tamanho. Falei, Senhor, quem que é essa pessoa? Até então perdida. Perdida. Você não sabe nem onde você tá. Nem onde eu tava. Você só achou interessante aquelas pessoas ali? Justamente. Você ainda não sabia que era um treinamento de inteligência emocional? Não, eu vi lá escrito, mas eu não tinha esse raciocínio de pensar assim, o assunto que era. Você nem conhecia, né? Quando você não conhece algo assim, você não dá muita atenção pelo nome.
Aí eu vi a foto do Márcio lá, ainda bem que ele brinca com isso, né? Se ele for ver, ele não vai ficar se ofendido, não. Mas eu vi a foto dele lá assim e falei, nossa, cara bacana, apresentável. Alto, grandão. Mas ó, eu também me identifico nessa questão de onde eu tô, porque eu também não sabia, eu confesso. Você sabia, Paulo, quando você tava indo? Eu sabia porque no meu já foi o contrário. Eu me sentia tão inferior que eu achava que eu tinha que estudar e buscar o conhecimento pra mim. Então eu já tava nessa busca implacável por isso. Então eu já tinha feito vários treinamentos e fui convidado por uma pessoa que fez um treinamento anterior comigo. Eu cheguei lá já sabendo que era um treinamento de inteligência emocional, mas eu confesso que eu fui mais para aprender o que estava por trás daquilo, porque eu já desenvolvi um projeto em Uberlândia, do que em si pelo conteúdo. Mas quando eu cheguei lá... Quebrou algumas coisas. Fui mais um, né? Virei estatística. Fiquei apaixonado e tanto que hoje eu vivo... Gente, eu fui totalmente perdida também. Eu fui mais ou menos igual você, Kelly. Não, eu fui, gente. E eu falo assim, ainda bem que não me contaram que era inteligência emocional. Porque se tivesse me contado, eu tinha falado, não precisa disso, nem vou. 3 dias ouvindo sobre o assunto que nem precisa. Justamente. Também não sabia quem que era Márcio Michele. Também pensei que era um monte de gente falando. E quando eu vi uma pessoa, eu só falei, gente, esse homem vai falando de o tempo skate. todo. De patinete. Meu Deus, a hora que eu vi ele chegando de skate, que o povo tudo lá, uau, eu olhei assim, o que tá acontecendo, né? Aí eu olhei pra minha tia, ela olhou assim, ai, não sei. Aí eu falei, o cara tá descendo aí de bicicleta, sei lá, de patinete, né? E aí ele com aquela energia e tudo, eu falei, opa, tem algo diferente ali. Então, desde o início, você já sentiu? Não, a hora que ele entrou, que ele falou assim, ó, que ele, né, se apresentou e tudo, e falou assim, ó, se tiver alguém sentado com um conhecido, pode separar. Aí eu fiquei teimosa, né, falei, eu vou nada. Só que ele falou o seguinte, ele falou assim, se você fizer tudo o que eu te falar aqui, separado de um conhecido, e você não ter resultado, você pode me falar comigo. Mas se você tiver junto e não obter o seu resultado, não precisa nem vir. E eu falei assim, gente, eu deixei minha casa, deixei meu marido, que resultado é esse que esse homem vai me dar? Então eu vou fazer, se ele mandar eu ficar sentada ali, ó, o dia inteiro, caladinho, eu vou fazer o que ele mandar pra mim alcançar o meu objetivo. Só que até então, eu não tinha ideia do qual que era o meu objetivo. Que eram as feridas, que eram os traumas. Eu sabia que eu tinha algum problema ali no meu passado, eu sabia que eu carregava muita culpa, só que eu não sabia como resolver. E aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou me entregar. Deixa eu ver. Eu vou fazer o que você me mandar. Você falou assim, né? Deixa eu fazer, porque também se não der certo, eu vou falar, fiz de tudo. Fiz de tudo. Foi mais ou menos isso que você pensou. Isso. Levantei e falei pra minha tia, pode ficar aí que eu tô vazando. Menino, que aí juntou aquele trançado, né? E eu corri pra não perder cadeira, sentei no lugar que eu nem sei onde que é, nem com quem, não conheço ninguém. E ali começou. Mas o que me chamou atenção também foi a questão dele mandar calar a boca. Por quê? Aquilo lá me dava tanta dor, assim. Cada cala-boca que ele falava, até eu começar a acostumar, eu senti que eu ficava... Eu me contraía, sabe? Tipo assim, toda hora que ele falava, cala a boca. Principalmente quando ele falava bravo. Te provocava. Aquilo ali parece que trazia algo pra mim, né? Na minha infância eu ouvi muito isso. Só que eu achei que tinha ficado lá, né? Não, eu trouxe pra minha vida. Inclusive, eu usei o cala a boca várias vezes pra minhas filhas. Que hoje, as minhas filhas são, sim... Todas duas veio com traumas. Só que hoje, graças a Deus, eu tenho entendimento de ajudar elas a cuidar do trauma delas. Porque eu acho que a gente também tem que traumatizar os nossos filhos, senão fica essa geração muito mimimi, do jeito que tá. Minhas filhas, graças a Deus, uma tá com 25 anos, a outra tá com 17, uma já é médica veterinária, já atua na área dela, no frigorífico, uma menina com 25 anos com uma responsabilidade dessa. Realmente, ela precisou de trauma. E é a mais ferida. A menor de 17 tem trauma, sim, por causa da separação minha, mas do pai. Só que hoje eu consigo olhar dentro dos olhos delas e conversar com elas, explicar, pedir perdão, sinto muito. Não foi isso que eu queria, mas eu não sabia. Hoje eu sei. Mas quando você fala assim nessa questão de trauma, de tem que ter trauma, você acha que é o trauma mesmo que tem que passar? Ou seria uma questão de equilíbrio? De ter um equilíbrio de não ser permissivo demais e também... Acaba que esse equilíbrio, se você não tiver muito equilíbrio, você acaba traumatizando.
Isso não tem como a gente criar um filho sem... Se tiver limite demais, Isso. é um trauma, mas também se não tiver, vai gerar um trauma. Porque eu falo que as minhas filhas foi livre. Muitas coisas eu deixei elas livres. E elas, às vezes, achavam que eu deixava elas livres porque eu não amava elas. Sim. Então, elas reclamam que eu devia... Alguns momentos eu precisei ter sido... Mais entendeu? firme. Mais firme. Então, quer dizer que permitir fazer... Muitas pessoas acham que eu faço tudo pelos meus filhos. Quer dizer que isso nem sempre, então, é visto como amor por eles. Não, de jeito nenhum. Eles não Suas recebem. filhas, no caso, Elas não o que você quer dizer é que elas não se sentiram amadas pela falta de limite. Prudência ali, de limite, colocar ponto final, falar é assim, assado. E não quer dizer que você não amou elas. Justamente, né? porque na minha criação eu fui muito assim, né? Não podia, não vai. E eu, o que eu fiz? Não, minhas filhas é livre. Vou fazer o oposto. Mãe, Você eu vou quis pro fazer o sorvete. oposto. Pode ir tomar sorvete com os colegas. Eu não queria nem saber quem que era. Pode ir, confio em vocês. Só que eu conversava muito com elas. Confio em vocês. Vocês vão pagar pelo ato de vocês. E como elas não tinham vivido o que você viveu, elas não tinham esse parâmetro de comparação. Então elas achavam que... E você consegue entender isso, assim? Por que você, de alguma forma, assim, mesmo querendo fazer o oposto do que você, né, viveu, trouxe traumas? Você consegue entender por quê? A minha criação, justamente. O que eu passei, eu não quis que elas passassem. Exato. A famosa frase. Querer fazer o contrário sem se curar. É mais ou menos isso. É isso que você se entende. Eu quis fazer o oposto, mas baseado numa dor. Isso. E por isso, acabei causando trauma mesmo, fazendo diferente do que eu vivi. E aí, o que acontece? Lá no Márcio, ele, né, o cala a boca, o filho da puta que falava? Não, besta, cala a um negócio boca. lá... esqueci a palavra. Um palavra, não é palavrão, é uma palavra que eu tinha como palavrão quando era na minha infância, entendeu? Desgraça, alguma coisa assim. Desgraça. Entendeu? Desgraça ele fala, até que ele fala, gente, desgraça não é um palavrão, falta de graça. Justamente, E aí, com isso, eu fui vendo que realmente tinha alguma coisa ali em mim que não estava legal. E aí ele começou a pedir para anotar, né? Aí eu fui anotando e realmente eu fui olhando. E outra coisa, a hora que ele mandava, né, dar o toque na outra pessoa. Quando era mulher, eu me sentia tranquila. Mas quando era um homem, eu já ficava sem graça. Né? Mas aí com isso eu fui trabalhando isso também. Falei, não, né? O que ele falar para mim fazer, eu vou fazer. Você se entregou realmente. E eu me entreguei realmente. Eu me entreguei. Aí teve um momento lá que ele virou e falou o seguinte. Isso me chamou muita atenção também. Hoje as pessoas falam muito eu te amo para as pessoas. Mas você tem coragem de perguntar para quem convive com você, o seu filho, o seu marido, como que ele se sente amado por você? Uau. Isso aí foi uma virada de chave mesmo na minha mente. Eu falei, meu Deus, eu nunca perguntei. E aí eu liguei para minhas meninas e passei mensagem. Passei mensagem. Falei, você se sente amada por mim? Passei para as duas. Aí elas respondeu depois, assim, uma hora depois, uma passou e falou assim, o que você fez com a minha mãe? Devolve ela. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A outra falou assim, ai mãe, para. Porque elas nunca tinham visto. Eu falo eu te amo muito raro. Eu falava, né? Que hoje isso para mim é com muita facilidade. Realmente, quando eu falo eu amo mesmo. Então hoje eu mais procuro ver se realmente a pessoa se sente amada por mim. E aí eu fui vendo, eu falei, gente... Aí o Márcio começou a falar, né, dos pais, dos pais lá do Afeganistão. Isso, eu falei, meu Deus, eu tô ferrada. Você identificou? Errei tudo. A mãe boa. Achei minha descendência. 2, falei, meu Deus, por quê? Era assim, né? Era assim que minha mãe e meu pai fez comigo. Só que eles tiveram culpa, não. Igual eu falo pro meu pai hoje, pai. Sim. O senhor não teve culpa nenhuma. O que o senhor fez foi justamente para me fortalecer. E ele também teve os desafios dele, com certeza, né? Ele perdeu o pai muito novo. A minha mãe, o pai da minha mãe Nossa, eu amo meu avô, que Deus já levou, mas eu amo meu avô. Só que ele foi um ótimo avô. Mas ele deixou a desejar como ser pai. Foi um pai presente, tudo, mas muito, né, naquela época, muito bravo, ignorante, né? Então ele não tinha como, gente, né? E aí eu peguei e fiquei assim, falei, Senhor, errei tudo. Fiz tudo errado. E eu fazia isso mesmo. Gente, eu tinha uma varinha escondida. As meninas não faziam o que eu criei minhas meninas igual meu pai me criou. Eu olhava e sabia o que eu queria. Mas tinha varinha ali, se desobedecesse, a vara comia. O ciclo estava se repetindo. Estava repetindo. Por mais que você quisesse fazer diferente, o ciclo estava se repetindo. Quantas vezes eu, como se diz, realmente,
Fui lá, né? Não era, né, tão questão assim de bater no caso, mas dava umas varadinhas ali, porque às vezes respondeu, às vezes não fez tarefa, às vezes fez má criação, e eu ia chorar depois. Porque que lá dói na gente, né? Quer dizer que dói você na se mãe. sentia culpada ali. Nossa, demais. Não é o que eu queria, mas eu tô fazendo. Mas era o jeito que eu achava que tinha que ser, porque era assim comigo, né? Na minha época. E não era só conversar. Só que eu acho que pela minha natureza, do jeito que eu era, muito rebelde, toda rebelde, né? Explica hoje, né? Que a pessoa é rebelde que esconde uma dor, né? Uhum. E eu era muito rebelde na minha infância, eu era terrível. Então, Por às que, vezes... Kellen, que você era rebelde? De onde você O rebelde que eu veio falo isso? é questão de gostar de brincar, porque hoje as crianças não brincam, né? Eu fui criada num bairro de casa lá, que nós era tudo a mesma idade. Então, a gente jogava bete, a gente brincava de pique-esconde, a gente subia nas árvores, eu quebrava os telhados da casa do povo. Eu era terrível. Meu pai tinha uma piscina assim do lado do muro. A hora que ele saía, eu subia em cima do muro pra dar de ponta na piscina. Olha, que loucura. Nossa. Fazia isso. Mas você acha que isso era uma rebeldia? Sim, era pra chamar atenção, com certeza. Uhum. Chamar atenção. E por que você queria chamar atenção? Porque eu sei que não é culpa nenhum dos dois, mas sim, a gente... Tem dia que eu brinco com meu irmão e falo assim, você queria... Toda vez que você foi o queridinho do papai, mas da mamãe. Ele fica bravo. Não é nada, é bobeira sua. Mas não, mas o homem, ele tem um papel diferente na mulher. Eu sou primogênito. Meu irmão é o homem, né? Não, não, mas não é. A gente acaba sentindo. Meu irmão podia tudo. Eu não podia nada. E nós somos 4 anos de diferença. Então, tipo assim, eu quero ir tomar sorvete. Só vai se o Euclêncio for. Aí eu quero ir em tal lugar, só se o seu irmão for. Aí comecei a namorar novinho. Casei com 16 anos. Aí, não, só se o seu irmão for. Então eu sentia aquela, né, como que a gente fala? A pessoa, ele era o predileto. Uhum. Não culpa ele também de jeito nenhum. Hoje nós somos amigos demais, Sim. graças a Deus. E assim, deixar muito claro, né, Paulo, também, que quando a gente fala disso aí, a gente não tá querendo procurar um culpado. De jeito nenhum, né? vai condenar o Quando a inocente. gente fala, então assim, é pra deixar bem claro que quando Nunca. a gente traz essas histórias, né, quando a gente traz essas lembranças, quando a gente pergunta o porquê de tudo, não é em momento nenhum tentando trazer, ele foi o culpado. Justamente. Não é justificar, mas e sim pra gente tentar entender de onde veio essa dor, que por mais que as pessoas não tiveram culpas, trouxe feridas, né? Sim. E a gente não pode simplesmente ignorar. Porque teve culpa, então não teve culpa, então deixa pra lá. A gente não pode deixar pra lá, porque a gente tem que entender que de alguma forma a gente precisa curar essa ferida. Com certeza. Entender né? as raízes, né? Justamente. Porque se trata mais do que você sente em relação àquilo, né? Eu gosto de dizer que irmãos podem ter a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, mas ter percepções completamente diferentes. E isso tem a ver mais com o que está dentro de nós, né? Igual a percepção que você tinha do Márcio quando ele falava cala a boca. Então, Não tinha a ver com o Márcio, tinha a ver com o que estava dentro da Kellen. O que ficou gravado, né? Exatamente. Era uma coisa assim que me incomodava mesmo. Mas aí, conforme ele foi falando, parece que eu fui... Sabe quando você vai se entregando assim? Você falou, não tem problema. Aí parece que eu comecei até a brincar. Comecei até a falar, cala a boca, sabe? Que eu nem falava, eu tinha tanto receio. Que eu nem falava, eu fingia que eu falava. Às vezes eu só abria a boca e fingia que falava, eu não falava. Aí depois eu fui me entregando. E aí, gente, na sexta-feira eu lembro que quando abriu assim, que falou assim, já tá na hora de ir embora, eu falei, o quê? Peraí. Quero Não, mais. que eu olhei assim, tava de noite. Eu nem vi, meu corpo nem doeu, né? E eu falei, não pode dormir aqui, não. Não, amanhã nós tem que estar aqui. Aí fui embora pra casa da minha tia. Gente, no outro dia, adivinha? Eu e a Dorca, nós fomos a primeira a chegar. Uau. 6 horas da manhã. 6h30, eu acho. 6h20. Tava frio, hein? Frio. Tava frio, eu lembro, eu tava lá. Você tava lá? Eu tava lá. Na imersão de maio? Eu tava servindo, né? Servindo? Tava no staff. Então, eu fui a primeira. Fiquei lá debaixo daquele negócio que tava lá, assim, que aí o vento escondia um pouco a gente. Eu e a Dorca. Eu tava lá também, fazendo também. Pois é, a hora que vocês começavam a chegar, os staff... Não, eu tava fazendo, eu não era staff, não. tá. Eu tava na mesma situação sua. Mesma situação, então. Eu já tava participando. Tava participando. Então, eu cheguei, falei pra Dorca, Dorca, amanhã eu quero chegar cedo, que eu quero ser primeiro, eu quero sentar lá perto daquele homem. Ele fica lá na frente, eu vou sentar lá pertinho, quer ver ele passar pertinho de mim. Não que eu tenha ele como um Deus, um Jesus, nada disso. Mas eu me conectei tanto assim com a sinceridade dele, porque eu sou evangélica e eu sei da Bíblia. Então tudo que ele falava ali
soava pra mim Fazia normal. sentido. Eu falava assim, meu Deus, tá certo. Eu chegava lá, procurava, falava, realmente. Existe isso aqui mesmo. Então, assim, eu tinha muito medo, né, assim, no começo, quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo lá tudo, eu falei, meu Deus, será que isso não tem nada a ver, assim, com uma coisa mais... Não que eu tenha alguma coisa contra, mas alguma coisa que fosse contra a minha fé, né? Aham. E aí, Contra seus princípios e meus valores. princípios, justamente. Aí eu falei, quando eu, né, me conectei com ele, no outro dia eu cheguei lá cedinho. Falei, vou ficar aqui. Aí até minha tia, que tá aqui hoje, ela não conseguiu levantar cedo. Ela não foi no sábado. Ah, ela foi junto com você, Foi, né? no primeiro dia ela foi. No segundo aqui. dia ela não foi. Ela não deu conta de levantar cedo, porque ela queria ir mais tarde. Eu falei, não, eu vou cedo. Tava firme lá. 6 horas, eu cheguei lá às 6h20. Eu e a Dorca ficamos lá naquele vento. Aí, tá. Foi chegando todo mundo e a gente entrou pra dentro. Tentei ainda guardar um lugar pra ela, mas não consegui, porque não pode, né, reservar lugar. E, enfim, sábado, então, foi maravilhoso, que é o dia do abraço, o dia do despego, né? Sim. Meu Deus do céu, que aquilo lá. Como foi pra você? Nossa, foi surreal aquilo ali. Meu Deus. Parece que realmente foi cair nas escamas, sabe? Você tinha Parece muita coisa pra desapegar? Nossa, eu tinha muita foto. Você lembra que ele falou? Que Sim, podia tirar, pra tirar foto do telefone. Então eu tinha muita coisa que carregava no telefone. E você conseguiu tirar? Apaguei tudo. Eu carregava foto do meu avô desde do último dia de vida dele. Eu carregava, sabe, foto de exame. Eu carregava foto, assim, de coisas que ia me ferir. Provas de alguma coisa. Fui apagando tudo. Tudo que me fazia mal. E como você foi se sentindo? Nossa. Apagando essas fotos? Meu Deus. Foi maravilhoso. E a hora dos staff, dos amantes radical entrar? Na hora do soldado Ryan? Eu olhei aquilo ali e falei, eu vou fazer parte disso aí. Não sei como. Porque até então eu não sabia como que funcionava. Aham. Eu falei, eu quero fazer esse trem aí. Menina, eu apaixonei. E aí ele fala pra dar um abraço, quem te convida. Só que a minha tia tava nos Estados Unidos. Mas aí eu liguei de vídeo. Só liguei. Falei, ó. Só mostrei pra ela assim, não vou falar nada. Nada a dizer. Não vou falar nada. E ela já desmontou de lá, né? Já sabia o que era. Olha só. E ali, nossa, a gente eu vivi o sábado ali maravilhoso. Nossa, se pudesse voltar, maravilhoso. A hora do abraço também, né? Muito lindo. Foi. E pra você que falou que tinha dificuldade com esse toque físico, ali naquele momento do abraço, como foi pra você? Então, eu não dei o abraço. Você ainda tava com a resistência. Eu achei bonito ver as pessoas ir lá e abraçar. Eu passei perto, não tive coragem. Olha só. Mas você tentou. Eu cheguei tentou, perto. Você chegou a cogitar. Sabe essa quando você possibilidade. vai passando assim, que fica uma pessoa em cima com a placa? Sim. Aí tem uma que fica embaixo. Passei do lado. Quase. Não dei conta. Ainda ali naquele momento, Ainda não tava consegui. no processo. Tava. Mas achei lindo. Sabe? Achei, assim, uma coisa assim, meu Deus do céu. Era um mundo novo pra você? Muito, nossa. Que você tava vendo? Você sabe quando você parece que vai acordando de um sonho, alguma coisa assim? Eu nunca fiquei em coma, mas eu brinco que eu tava em coma realmente por causa disso. Eu fui despertando. Fui despertando algo dentro de mim. Coisas que, igual minha filha mais velha falava assim, mãe, você é tão nova, volta a estudar. Não, eu tô velha, não mexi com isso não. Gente, eu não me cuidava. Eu não me cuidava. Eu tava com 94 quilos. Você não tinha mais vontade nenhuma de... Não, as pessoas falavam pra mim, não. Uma mulher virou pra mim e falou assim, nossa, você tem um rosto tão bonitinho, mas é gorda. E como era isso pra você, ouvir esse tipo de coisa? Não tava nem aí, eu não me amava mesmo, eu não me... Você concordava, assim? eu falava... Nesse sentido, sou Indiferente. mesmo. Pra mim, não fazia nada. Autoestima bem baixa. Nossa, não tinha autoestima, não. Meu marido mesmo falava, nossa, amor, você é tão bonita, mas... Por que você não faz isso? Porque meu marido nunca falou assim, não é pra você ir fazer a unha. Muito pelo contrário, amor. Você tá precisando, você quer ir fazer a unha? Pode fazer. Porque hoje a vaidade nossa é a unha, né? Uhum. A unha, o cabelo, né? Eu falava, não, tá bom, vou gastar dinheiro com isso, não. Então você quer dizer que não é o ter, né? A gente às vezes tem tudo, né? Tem as pessoas apoiando, tem dinheiro, tem recurso, pode fazer a unha aí no salão quando quiser. Mas mesmo assim, não era suficiente. Não fazia sentido pra mim. Você acha que você não se sentia, assim, de certa forma merecedora? De ser mais bonita, de estar melhor, de... Desde criança, as pessoas sempre falavam pra mim assim, nossa, Kelly, você é tão bonita. Desde novinha.
Só que eu nunca acreditei. Hoje eu acredito porque realmente eu olho no espelho e gosto do que vejo. Por que, Kelly, que você não acreditava? Então, eu vou te falar a verdade, que eu ainda... Eu preciso trabalhar isso porque eu não sei. Eu não sei... Não sei se é porque às vezes eu me acho parecida com uma pessoa e às vezes essa pessoa... Hoje, né? Hoje ela é uma pessoa maravilhosa. Só que já fez muita coisa errada, então... E minha mãe a vida inteira, né? Falando, você é a cara da fulana, você é a cara da fulana. E realmente eu sou a cara dela. E aí... E como eu tinha muita vergonha dos atos dela, eu me fechei. Então eu não queria ser parecida com ela. Hoje não. Hoje ela é outra pessoa, graças a Deus. E eu quero levar ela na imersão, sim. E depois que eu passei também pela imersão, né? Depois que eu passei pela imersão, eu vivi novamente. Parece que até as cores foram diferentes, o formato. Eu já comecei a olhar no espelho e falar, nossa, eu tô muito gorda. Nossa. Conseguiu enxergar coisas O dia que eu pesei, que eu falei assim, faltava 4 quilos para 100 quilos, eu falei, gente, quem que sou? Por que eu tô fazendo isso comigo? Isso foi tudo após a imersão? Depois da imersão. Antes é como se você estivesse cega, é isso? Parece que... Sabe quando você trilha uma meta? A minha mãe é muito vaidosa, minha mãe é linda. Meu pai também é muito bonito. A minha mãe, ela tem 68 anos, mas se você ver, ela não tem uma barriga. Cinturadinha, minha mãe cuida da saúde dela. Minha mãe tem dia que eu chego lá, ela faz eu comer uns trem lá, ela fala, não, mãe, eu vou comer isso não. É linhaça, é não sei o quê, não sei bem o quê. fitness. Ela se cuida. Então ela falava pra mim assim, minha filha, você tá comendo demais. Quanto mais ela falava, parece que eu queria implicar. Aí que eu comia mesmo. Entendeu? Parece que eu queria ferir ela, eu queria, sabe, fazer ela ter raiva de mim. Não sei o que era isso. Eu falava pra ela, para de falar que eu tô comendo demais, mas assim eu vou comer, mãe. Deixa eu comer. E o que aconteceu ali na imersão que mudou isso repentinamente? Que a partir da segunda-feira, aquela já era uma pessoa diferente. Ressignificar. Eu literalmente consegui ressignificar. E a hora que eu consegui... Quando aconteceu o ressignificar, que igual o Márcio fala, é muito simples. Como eu tava esperando, é muito simples, mas é forte, eu fiquei pensando, o que é esse simples dele, né? E antes do ressignificar, ele lançou a jornada. E eu vazei, fui lá, comprei a jornada. E eu pensei assim, a hora que eu chegar em casa, contar pro meu marido que eu fiz uma conta de 10 mil reais, ele vai me matar. E ele ficou sabendo tem pouco tempo, até pouco tempo ele não sabia, não. Eu contei. Aí, fui lá, comprei o ressignificar, a jornada. Falei, gente, como que eu tô... E o Márcio falando do ressignificar. É muito simples, mas é mágico. E eu pensava, meu Deus do céu. E eu juro por Deus, não adianta eu falar uma coisa aqui que Deus tá olhando. Eu entrei na jornada porque eu achei lindo o jeito que eles me receberam, achei lindo o uniforme, todo mundo, com aquele colete, todo mundo igual. Só que o Márcio falou um negócio lá que enriquece, e a pessoa ficava rica. Eu falei, opa, vou fazer esse trem aqui, ué. Ele falou que fica rica. Só que ele não explicou. Sim. Que não é assim, né? É um processo. Ele entregou o princípio, né? Mas eu vou te falar que se eu não ficar rica, não tem problema. Eu já sou rica. Espiritualmente, como pessoa, né? A minha realização pessoal não tem preço. Depois do ressignificar e depois da jornada. Então, depois do imersão, pode-se dizer que você ficou rica. Porém, você entendeu o conceito de riqueza que ele estava querendo dizer. Sim. Não, no momento do ressignificar, pra você ver, tanto que foi forte o meu ressignificar. Eu falo que foi forte. Aquela menina que foi no Evolution lá com vocês, que perdeu lá o sapato, como é que ela chama? Sim. Eu esqueci o nome Ângela. dela. Aqui o Paulo tava com ela na hora, inclusive. O Paulo ofereceu o sapato dele. Gleice. Acho que é Gleice. Não sei se é a Gleice. Eu não lembro ela o nome dela. Ela é de Berlândia. De um cabelo curtinho. Sim.
A hora que foi o meu ressignificar, eu vi ela assim. Foi eu que dei o tênis pra Elsa. É porque agora me deu um branco Foi aqui o do Paulo nome que dela. deu o Eu tênis esqueci o pra nome ela. dela. Eu já conversei com ela falou que lembra de mim. Eu vou lembrar o nome dela. Fui eu que dei o sapato pra ela, da minha equipe. Olha o que aconteceu. A hora que foi o momento mesmo que o Márcio acendeu as luzes, né? Que pode abrir o olho, que eu abri. Que eu olhei assim, parece que tava tudo clarinho. E aí eu fiquei apavorada. Levantei, fui lá nessa menina, que é do cabelo curtinho. Fui lá, peguei ele no ombro dela assim, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio que eu não conseguia nem falar, ressignificar. Eu falei, esse negócio que ele tá falando aí, você perde a memória? Sim, falei, deixa aí pra ela. Aí ela riu e falou assim, não, a sua memória tá aí, mas não dói mais. Aí eu fiz assim, meu Deus. Aí ela pegou e falou assim, o que mais você tá sentindo? Eu falei, olha, eu tô com uma sensação que eu tomei um banho gelado. Sabe quando você tá com calor, você toma um banho gelado, que você fica fresquinha, a roupa tá limpinha? O que é isso? Ela falou assim, é paz. Eu falei, Uau. nunca tinha sentido isso. Nunca tinha Levou, sentido. Eu ia te perguntar limpou. se tinha muito tempo que você tinha sentido. Nunca na minha vida. Por isso que você não tava nem entendendo o que era aquele sentimento. Porque ele não fazia parte ali Não, da ué. sua história. Não. Primeiro eu pensei que tinha perdido a memória. Quantos anos você tinha quando você fez a imersão? 42 anos. Então, 42 anos, nunca tinha sentido paz Desse jeito. daquela maneira que Não. você sentiu. Que eu sinto até hoje, porque hoje Sim. eu tô tranquila, né? Graças a Deus. Com tantas emoções que você já sabe, muitas Sim, emoções que eu muitas passei. emoções. Eu falo, meu marido esse dia brincou, falou assim, amor, esse tempo atrás, ele falava assim, quando eu cheguei lá, na verdade, só voltando um pouquinho, que aí quando você chega da imersão, você quer converter todo mundo. É tipo assim, você quer que todo mundo fique crente, você quer que todo mundo confie em Deus, quer que todo mundo fique feliz. Todo mundo passa pelo processo. Justamente. Cheguei em casa, falei, amor de Deus, você tem que ir lá comigo. O negócio é bom. Meu Deus do céu, isso. E meu marido me olhou e falou assim, não começa não. Começa não. Isso aí, ó. Isso aí é lavagem cerebral nessa cabeça. E não me põe nessas coisas suas, não. Aí eu, ai, meu Deus do céu, eu queria tanto E agora? Queria tanto que ele participasse, que ele sentisse, né, o que eu O senti. que você sentiu? A gente quer que as pessoas que a gente ama tenham esse sentimento que a gente... Jogou um balde de água fria. Moço, tá. E aí eu precisava contar pra ele que eu ia fazer a jornada, né? Que eu ia ser da equipe dele, que eu ia trabalhar com ele. Falei, meu Deus, como que eu vou falar? Que ele acabou de falar que esse homem tá fazendo tanta coisa. E eu, meu Deus do céu. Ai. Só que lá na imersão, o Márcio faz a gente escrever no caderninho o que pode acontecer. Uhum. Eu tive muita queda de cabelo. Tá lá escrito, queda de cabelo. Eu ainda tenho umas falhas, assim. As consequências do ressignificar. Isso. Mancha pelo corpo, né? O intestino, alteração na urina, vários, né? E tem lá, pós-operatório. justamente. E lá lá no meu caderno tá escrito lá, pode ser que aconteça algumas feridas. Mas as feridas que eu imaginei do Márcio falar, era, né, uma espinha aqui, outra ali, né? Um pontinho ali. Um pontinho aqui. Tá bom, né? 2 dias. 2 dias eu fui tomar banho, eu olhei. Falei, gente, mas dá uma espinha desse lugar aqui. Tirei foto, mandei pra minha menina. Como ela é veterinária, eu brinco com ela que é igual gente, né? E minha filha, aqui onde foi nascer uma espinha? Só que ela era grande, né? Era uma espinha grande. Eu acho que a gente tem a foto aí. Será que dá pra passar a foto da manchinha na perna dela? Que parece uma espinha? Ah, tá bom. Se der, vocês passam aí pra gente, pode ir. Então, aí, né, tirei foto, mandei pra ela. Falei, minha filha, aqui onde foi nascer uma espinha? Aí ela passou assim pra mim. Ai, mãe, credo, aí. Que hormônio é esse, né? Brincou assim. Passou, tomei banho, arrumei e tal. Tô indo. Nem lembrei daquilo lá, mas não, dormi e tal. Aí com os 3... No telefone é melhor, porque tem as datas tudo certinho. Que aí eu fui tirando foto, que aí aquela espinha sumiu. E ficou uma mancha como se fosse uma picada, né? De pernilongo, borrachudo. Moro na fazenda, isso é mais do que normal. Aí olhei aquele negócio lá e começou a inchar. Não lembrei. Não pus na cabeça que poderia ser isso. E tô lá, linda e maravilhosa, né? Ai, graças a Deus. E linda, e cantando, e me achando e tal. Aí eu falei pro meu marido, falei, acho que era em julho que começava a jornada. Foi em julho que começou, né, a jornada? Foi. Falei, em julho, tal dia, eu preciso ir pra Uberlândia que eu vou trabalhar com aquele homem lá que você tinha falado que
Mas o que você fez? Eu falei, não, é um curso, é baratinho. Aí eu peguei e falei que era R$1.000, mas não falei quantas parcelas. 10... Não mentiu. Eu omiti. Aí eu falei, vai ser muito bom pra mim, porque eu vou poder ajudar as pessoas e tal. Aí eu expliquei pra ele, que aí eu já tinha entendido mais ou menos o que o Márcio falou ali, né? E eu quero muito fazer. E realmente, as meninas foram embora, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso estudar. Eu vou voltar a estudar. Não, você que sabe, você quer ir, então vai. Aí eu ia vir, né? Só que, quando deu 15 dias, aquela ferida abriu. E aí eu tive que ir pro hospital. Nossa, Kelly. Primeiro eu fui pro posto de saúde. Na verdade, eu fui pro posto de saúde. Que aí eu fui pra cidade, eu tava na cidade, e minha menina falou assim, Sara, vai na farmácia que esse trem tá ficando esquisito. E você já sabia que era uma consequência do ressignificar ou até então? Até então ainda não tinha. Não tinha. Eu só percebi que era quando Ali, eu voltei. Ali, Não, essa aí ela tava cicatrizando. Tava boa já. Não, tava cicatrizando. Começou assim, começou né? assim. Como uma espinha Isso, mesmo. Só que ela era grande, ela era uma espinha bem gorda, sabe? Não era bem uma espinha. Só que eu vi como espinha, né? E aí quando eu fui pra cidade, ela tava numa outra fase, sem ser mais Ela menos tava um pouquinho. aberta, eu acho que eu cheguei a ver essa foto, tá bem amarelada assim. Então, aberta. ela só tava um pouco inchada quando eu fui pra cidade nesse dia. Cheguei lá na cidade, minha filha... Mas bem grande, né? A minha filha foi e falou assim, mãe, vai na farmácia que esse negócio não tá ficando legal, não. Aí eu fui na farmácia, o cara falou, esse é um furungo. Falei, gente, nunca me deu isso, não, Furungo? Não, nunca me deu isso, não. Aí ele passou a pomada, né, que era pra tratar esse furungo. Meu Deus, aí eu voltei pra fazenda. Cheguei na fazenda, eu acho que é nesse dia aí, porque acho que é lá no... Foi esse dia que eu tava lá na fazenda que... pode ver que tá cheio de pomada. E aí, a infecção foi tanta que começou o sangue escorria na minha perna. Eu tinha que ficar com o pano o tempo todo. Sangrar bastante. Sangrar bastante. E aí, olha lá meu pé, pode ver que ele tá bem inchado, ó. Sim. E aí minha filha foi lá na fazenda e falou, vou levar pra senhora agora pra cidade. Não quero saber. Aí nós voltamos pra cidade. No domingo, quando foi na segunda-feira, eu fui no posto de saúde. Eu vou no postinho aqui perto da mamãe, se for caso sério, eu vou, né, pro médico. Só que quando a minha filha foi me buscar, eu resolvi ir lá pegar o meu caderninho, que eu sempre gostava de ver o que eles falavam lá, tá. E aí, a hora que eu cheguei naquela parte lá das consequências, tá lá a ferida. Falei, misericórdia. Aí foi quando a ficha caiu. Foi. E aí, meu cabelo começou a cair, que eu comecei assim, eu passava a mão assim, meu cabelo saía na minha mão. Assim. Isso tinha quantos dias? Esse dia aí já tinha uns 20 dias. Nossa, muitos 20 dias. dias Né? pós-imersão. Isso. E aí, mas eu não falei nada, que se eu falasse, eles iam me chamar tudo de louca. Sim. Não ia entender, né? Não ia. Aí eu falei, misericórdia, já entendi o que é isso aqui. E aí isso te trouxe mais preocupação ou te deixou mais leve? Não, assim, porque você ficou mais tranquila? Não, quando meu marido começou a falar que era tudo lavagem cerebral, que era um charlatão, que isso, né, era uma coisa que não era certo, né? Eu fiz um compromisso com Deus. Que eu falei assim, Deus, eu sei o que eu passei, só que eu não abri a boca pra ninguém. Eu converso com Deus na mente pra não ter perigo de ninguém escutar, inclusive o mal, né? Então eu falei na minha mente, né? Eu falei com Deus assim, olha, eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu comigo. E eu quero ajudar pessoas, mas eu não quero enganar ninguém. Então, Deus, se isso for uma coisa que o Senhor preparou pra mim conhecer, pra mim ajudar outras pessoas, me dá um sinal. Só que eu pedi o sinal, eu já pedi um presente já falando, tipo assim, pai, me dá uma bicicleta. Aí eu pedi pra Deus, me dá um sinal, e já pedi o sinal. Só que o sinal que eu pedi pra Deus, eu pedi pra Deus assim, me dá entendimento, me dá discernimento, pra mim poder realmente ajudar as pessoas. Pra ninguém fazer o de boba, você entendeu? Então eu tava pedindo, na verdade, era um dom, né? Sim. Esqueci desse pedido e toquei a vida pra frente. Fui pro médico, o médico falou assim, nossa, Kelly, vou te dar até dia 15, até na quinta-feira, e será na segunda. Você vai ficar de perna pra cima lá, de repouso. Esse sangue tem que escorrer. Se não escorrer, a gente vai levar você pro hospital pra fazer uma raspagem. E me pediu os exames de sangue. A minha diabetes estava 360 e eu não sabia. Nossa. Eu tive pré-diabetes antes.
E eu... Uma diabetes 360 significa o quê? Só para quem não entende isso, O significa normal que... é 110. Entendi. Então tava alterada. Alteradíssimo. Aquela glicada que eles falam, o normal, se não me engano, é 6%. A minha tava 12%. E você é diabética? Hoje eu sou... Por enquanto, eu estou diabética. Você está diabética. Tô. Mas assim, tô diabética assim, tomando medicamento, tudo certinho. Fui no médico, né? Jamais falar aqui que não, que isso... Não. Tomo os medicamentos hoje, tudo certinho, tá controlada. E com isso eu tô emagrecendo. Até mesmo ele falou, mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tô emagrecendo, com certeza daqui uns dias, não vou nem se precisa tomar, né? E fazendo, ainda não tô fazendo aquela atividade física que precisa fazer, não. Mas sempre eu tô ali, faço eu gosto de ver Zumba, essas coisas no YouTube, né? Que hoje tem tanto, né? E, enfim, fui no médico, fiz o repouso. E te deu até quinta. Me deu até quinta. E meu pé tava, gente, vocês não têm noção não, o tamanho que ele ficou. Totalmente inchado. Inchado. Aí eu fiquei 15 dias na casa da mamãe, no travesseiro assim, com a perna, e estudando, né, lendo o Triad. Inclusive eu até mandei uma foto, que geralmente eu mandava pras meninas ou alguma amiga. O que você tá fazendo? Aí eu tirava a foto com as pernas lá, inchada e lendo, né? Porque eu comprei os livros dele tudo, comprei o Triad, comprei aquele... Passado de vida. Sim, e tá esparramado aí, que eu entrego pra todo mundo pra ler, sabe? Então eu falei, aqui, né? Vou ler. E aí, pronto, fui curtindo aqueles dias, né? Todo mundo, nossa, coitada, eu não, preocupa não. Pensei, eu sei o que é isso aqui. Você já tinha entendido, então? Não, acabou. E aí, fui na quinta, ele olhou e falou, não, graças a Deus, você tá respondendo bem. Que aí ele passou pomada, tudo certinho, mas não tomei medicamento nenhum, só passando pomada. Só passando pomada. Porque a diabetes tava muito, muito alterada. Aí ele entrou com o medicamento da diabetes. Resumindo, no dia que eu tinha que vir, eu não consegui, porque eu tava de muleta. E era o chá de berço do meu enteado. Então, não tinha como eu vir. Não vim no primeiro módulo. Você fala vir na jornada. Quando começou ali a jornada. O primeiro dia ali, os primeiros... Primeiro módulo. O primeiro módulo você não fez? Não fiz, eu fiz online. Ah, você fez online depois? Isso. E depois, no segundo módulo, foi quando eu vim. Aí eu já vim só com o curativo. Não sei se você lembra. Não, eu não tava. Trabalhou lá. Não, eu que tava com... a gente fez formação junta. Eu tava no último módulo, eu apareci no último dia. Não. Foi quando a gente fez a nossa formação. Você e o Enzo foi diferente. É diferente, a gente é extremamente diferente. Então, não tava, não. Então, aí quando foi, isso tudo passou, né? Fechou a cicatriz. Teve todas aquelas ferramentas que a gente aprende, né? Inclusive, teve uma que me chamou muita atenção, que é a âncora. Que até quando a gente começou a fazer, eu mesmo critiquei. Falei, ai, meu Deus, que bobeira. Ô, dó. E o que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção, fi? Meu carro pegou fogo comigo e meu marido dentro. Nós estávamos vindo lá do Prata pro Trevão. E aí deu aquecimento no motor... E o carro morreu na subida. E ali na 153 é uma estrada que quem é caminhoneiro sabe, ela é muito perigosa. Só carreta. É de São Paulo a Goiânia. Então, assim, ali é um movimento. E nós estávamos voltando do Prata. O meu marido falou assim, na subida, ele falou assim, o carro morreu. Eu falei, como assim? Ele falou, desligou, o carro acabou. Era um Focus. Aí eu falei, misericórdia. Aí ele puxou o freio de mão, que ele voltou, né? Começou a voltar, puxou o freio de mão. A hora que ele abriu o capô do carro, a fumaça já, sabe, aqueles foguinhos já subindo. Subiu. Aí ele gritou comigo, sai do carro, que o carro tá pegando fogo. Nossa, Não tinha água, porque eu tinha bebido água. Porque eu falei, não, estamos embora pra casa, né? Vou beber água. Foi pós o segundo módulo? Módulo. Foi Você quando... tava voltando pra casa. Voltando pra casa. Isso. E aí, a gente fez a âncora, que eu critiquei. Nesse momento, eu saí doida correndo no sol, descalço, e aquele asfalto quente. Saí correndo, larguei meu marido. Lembrei da âncora. Falei, vou ver se esse trem serve mesmo. Ancorei, né? Respirei fundo, fiz a minha âncora, voltei, plena. Fui lá no carro. E o que você tá fazendo aí? Falei, calma. Peguei minha garrafa, fui pra fora do carro e fui pra pista mostrando a garrafa de água para as pessoas entenderem que eu precisava de água. Porque então ele ficou desesperado e as pessoas que estavam passando sabiam o que a gente queria. Então a ferramenta que você tinha acabado de aprender na formação... Criticar, na verdade, né? Eu acabei aprendeu e criticou. Justamente. E já estava ali usando. Menina, aí eu fui, fiz isso.
Aí conseguimos, o caminhoneiro veio, né, jogou água, desligou a bateria e nós ficamos ali. E eu assim, sem chorar, sem desesperar, sem nada. Meu marido assim, meu Deus, e agora? Eu, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ligamos pro Guincho, o Guincho buscou. E assim, eu falei, gente, eu não tô me conhecendo. Aí eu falei pra ele, falei, nossa, eu fiz uma ferramenta lá e usei ela. Chama âncora. Ele falou, o que que é? Eu falei, sim, você viu que eu consegui ficar calma? Ficar calma, ter tranquilidade. Ter tranquilidade. Ver Eu o que não precisava desesperei, fazer. raciocinar. Porque eu já tive um acidente em 2017 com as minhas 2 meninas. Por isso que eu falo que eu tenho um propósito. Não era pra mim estar aqui. Tive um acidente na BR. A menina perdeu o controle do carro e bateu no meu carro, me jogou pra fora da pista. E eu saí roçando, assim, né, do lado, eu e minhas 2 meninas, sem nenhum arranhão. A polícia chegou lá e falou, cadê? Já levaram os corpos? Eu falei, moça, é eu que tava aí dentro. Ele falou, você tava dentro desse carro? Eu falei, tava. Ele falou assim, sem nenhum arranhão. É mérito meu? Não. Deus. Um milagre. Meu carro deu perca total. Só pra você ver. E nesse dia, quem conseguiu pegar documento, arrumar as coisas, foi a minha mais velha. Porque eu perco na hora do estresse ali, eu paro paraliso. Fecha um circuito e... Paralisava, né? Paralisava. Quando, você vê, a hora que aconteceu o acidente, que eu saí fora da pista, o carro não encapotou, porque Deus não permitiu, mas a gente via o céu, a gente via. As pernas da minha menina, eu lembro de segurar o volante aqui e olhar pra ela, as pernas dela batiam no teto. Então, ele não virou permissão de Deus. E foi batendo, né? Foi batendo, pra você ter uma noção. Perdi o carro só prestou a carcaça. E nós ali dentro saímos sem nenhum arranhão. O cara que tava vindo assim, ele gritava comigo, desliga o carro. Eu falei, não sei fazer isso. Eu não sabia fazer isso aqui, ó. No pânico ali. No pânico. Aí eles correram lá, tiraram nós de dentro do carro, porque eu, por meio certificado, eu mandei as meninas sair. Sai do carro. Mas eu não tive a reação. E aí o policial chegou, cadê os documentos da senhora? Eu falei, não sei. Eu não sabia. Eu perco, sabe? Perdia, né? E a minha filha mais velha aqui tomou conta. Na época ela tava com 17 anos. E nessa outra vez, graças aí a... De boa, tranquilo. Amor, assim, e ele... né? Você já reagiu completamente Totalmente. diferente. E qual foi a percepção dele? Assim, ele achou, ele falou assim, na cabeça dele, tipo assim, não, agora você tá mais madura, né? Tá mais velha, né? Não é porque realmente... Mas assim, ele já tá vendo muita coisa que mudou, né? Ele antes falava que não ia, agora eu já vejo ele combinando com os colegas que... uma hora que der certo eu quero ir. Já quero ver se esse homem vai me consertar. Ele fala, então já tem uma esperança ali, já uma possibilidade, algo que ainda não era uma possibilidade. E hoje ele já tá vendo o resultado, né? Como eu já tô fazendo os atendimentos, ele vê as pessoas me mandando, né, mensagem, agradecendo. Ou mesmo outras pessoas falando, nossa, fulano passou, né, fez o processo com a Kelly, hoje tá tão bem. Então, eu acho engraçado que ele fala assim, amor, fulano tá com problema, você não conserta ele não. Eu falo, meu Deus, não é ele já assim. te enxerga assim. Sim, me dá um apoio. Algo que começou em você, né? Que Justamente. a princípio nem foi propositadamente, você foi pra acudir sua tia, vamos dizer assim. Sabia nem onde estava Fazer o bem indo. pro próximo, você viu? Fui cuidar dela e eu que fui beneficiada. Dá melhor que receber. Justamente. E aí... Então, hoje é muito leve. Nossa, hoje é muito tranquilo. Se for pra comparar a Kelly, né? Que chegou ali naquele dia do imersão, você falou que tava com depressão. Não é isso? Justamente. Como que você compara essa Kelly lá? Antes do imersão e após o imersão ali, construindo uma nova jornada. Qual que você nota aí nessa nova Kelly a partir daquele momento? A sensação que eu tenho é que naquele dia eu enterrei uma pessoa. Morreu velho mesmo. Justamente. Dali que eu saí, que eu passei pelo processo da ferida, que eu passei pelo processo da jornada, inclusive da perca da minha sogra, que você estava junto comigo naquele dia. No meio do caminho, então você perdeu sua sogra. Você Menino, no último dia do módulo do analista comportamental. No último dia. E a Janaína é prova que você lembra que eu falei assim, Janaína, não tô bem, tô passando mal. Foi. E aí ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu medi minha diabetes, tava 160. E eu almocei normal. Eu não comi coisa pra falar assim, nossa, ela comeu doce, ela comeu muito. Não. Só que a minha sogra já tava lá. Só que eu sabia que ela tava no hospital. Só que mais cedo, eu falei com a minha cunhada, ela falou assim, não, fulana dormiu com ela tá boazinha. Então eu pensei assim, nossa, eu não vejo a hora de acabar aqui pra mim ir embora, pra mim ver ela.
né? E aí, a hora que ela faleceu, me deu uma coisa tão ruim que eu deitei na cadeira assim. Eu tava do seu lado. Você tava do meu lado. E a Janaína falou, Kelly, tá tudo bem? Eu falei, nossa, eu não tô bem. E aí, a hora que eu olhei no meu telefone, assim, que apareceu, assim, Maurício, que é o meu cunhado. Eu virei pra ela e falei assim, Janaína, minha sogra faleceu. Foi. Não foi? Aí eu saí... você tinha uma ligação muito grande com ela, né? Sim. Era uma pessoa muito querida pra você, que você gostava muito. No começo, ela não aceitou muito o meu casamento. Porque eu sou separada e o meu marido também. Então, como ela era muito antiga, ela acha que casamento era pra vida inteira. Então, ela não me aceitou. Mas é o tal negócio. A partir do tempo que eu fui mostrando pra ela realmente quem eu era, eu levava ela no médico, eu ia lá na casa dela, sabe? Eu ia pra casa, lá onde a gente mora, e o Marcelo tava junto, eu falava, vai lá ver sua mãe. Ah, não, vai lá. Então, assim, eu nunca tirei ele dela, entendeu? E aí, com isso, ela foi vendo. E com isso, eu fui mostrando realmente quem eu era. Então, a gente conversava horas. Ela ia lá pra casa, a gente conversava. Eu ia pra casa dela, sabe? O Márcio até falava assim, nossa, a mãe tem tanto assunto com você, porque ela era muito da Bíblia. Minha sogra sabia tudo da Bíblia, tudo. E eu amo Bíblia. Então, sabe, a gente entrava naquele assunto ali e ia. E ela era professora. Então, ela falava pra mim, nossa, Kelly, tô tão feliz de você estar fazendo esse estudo, porque até então ela não sabia o que era. Só que ela já era inteligente emocional e não sabia. E você enxerga que, de certa forma, o processo que você estava passando te ajudou nessa questão do luto? Como Sim. Você enxerga isso? Como seria a reação da Kelly se não tivesse passado por esse momento ao perder a sogra, em comparação com quem a Kelly já estava se tornando? Nossa, uma que eu não ia ter estrutura. Quando eu estava lá que me avisaram que ela tinha falecido, a Kênia foi conversar comigo. E eu falei pra Kênia o seguinte, falei, Kênia, eu tenho vivido todas as emoções, mas a do luto não. E você estava bem amparada ali, então, hein? Só falando aqui, a Kênia que era nossa trainer, né? Pra quem tá ouvindo aí não sabe, ela era trainer, ela que tava dando ali a formação pra gente. Ela foi conversar com você, né? Então, aí ela veio e falou pra mim, falou, Kelly, viva o processo. Viva o processo, aceita, passa por todas as etapas, não se reprime. Sinta, vai ajudar seu esposo. E assim, essa força que ela me deu foi que eu fiz com ele. Você conseguiu passar passar com ele. Só que o Marcelo, ele é uma pessoa seguinte, ele não sabe muito das emoções dele. Então, ele fala, não precisa. Então, assim, eu fui com ele no velório. Na hora de levar ela pro cemitério, ele não queria ir lá. Falei, vai lá despedir da sua mãe. Não, mas não precisa. Então, assim, eu fiz ele, sabe, fazer todo o ritual mesmo, pra ele poder realmente pôr um ponto final naquilo ali, né? Sim. E depois também eu vi que ele ficou, assim, um pouco, como é que eu falo, muito abatido, lógico, porque a gente tinha um costume, ou ela vinha em casa a cada 15 dias, ou a gente ia na casa dela. Então, quando foi chegando os dias que ela nem vinha e a gente não ia, foi ficando um negócio assim meio vago, né? Mas nós vai agora. Perdido. Mas assim, ele tem a consciência porque o que ele pôde fazer pra ela em vida, ele fez. Então você entende que, você percebe que quando a gente entende das nossas emoções, fica mais fácil viver o luto. Nossa. É uma coisa assim, não é que fica fácil, só que é dolorido também. Não deixa de doer, mas você encara de uma forma mas você consegue entender o porquê que tá doendo, o que você tá sentindo. Às vezes a pessoa pode até julgar e falar, nossa, a pessoa não tá nem aí. Não, ela tá. Tem hora que a gente tá chorando por dentro, mas você consegue, né, transparecer uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa leve, aliás. Então, é assim, se não fosse esse processo que eu passei, do autoconhecimento, da jornada, de se identificar, de se achar, moço, eu tava tomando caixas de remédio. E você veio aí de uma depressão. E essa depressão aí, como que foi? Após a imersão, o que aconteceu com você? Nunca mais. Então, você pode dizer que aquilo ali curou sua depressão? Curou. Uau. Ou eu tomei o remédio, acho que até no sábado da imersão. Não falo pra ninguém fazer isso, mas eu fiz. Eu fiz porque a minha fé é muito grande e eu tava em busca mesmo do meu conhecimento. Eu tomei remédio da depressão pra dormir, porque eu fiquei mais de 20 dias sem dormir.
E aí eu tomava o remédio para dormir e o outro remédio para ansiedade. Então, eu dormia aquele sono de acordava tipo com ressaca, sabe? Aquele sono que não é Sei. sono. E tomava um para ficar durante o dia bobada. 20 dias sem dormir. Eu fiquei 20 dias sem dormir. Meu cérebro não parava. Nossa. Era aquele negócio assim, ó. Mesmo com remédio? Não, eu fiquei 20 dias sem dormir sem um medicamento. Sem medicamento. Sem. Nossa. E Sem, você sabe, sem entender realmente que eu estava em depressão. Depressão. Você Cê ainda não sabe estava que- diagnosticada. já ouviu falar que não dormir é uma forma de tortura, né? O não dormir é uma Mesmo? tortura, sim. Uma das formas que existem de tortura é o não dormir. Então, pensa como que fica uma pessoa que não dorme. Realmente... Não. E foi a partir daí que você percebeu que você descobriu a depressão? Foi a partir desse ciclo de 20 dias sem dormir? Sim, aí o que acontece? Toda a vida eu fui criada na igreja. E quando começou a vir pensamentos na minha mente que não condiz comigo, eu falei, ele vai vencer. Sim. E aí eu cheguei no médico e pedi ajuda. Foi lá no postinho de saúde, eu cheguei lá e falei com ele. Hoje ele é falecido, é o Dr. Cleidomar. Falei, Cleidomar, pelo amor de Deus, faz um pedido aí, me interna lá no Prata. Ele falou, Kelly, o que tá acontecendo? Eu falei, não durmo. Ah, por quê? Eu falei, minhas meninas não estão em casa, eu tô assim. Ele falou assim, calma, a sua adrenalina tá muito alta, eu vou te passar um medicamento aqui. E, tipo assim, 6 meses, depois a gente vai ver se você vai continuar e tal. Eu falei, tudo bem. Aí ele passou o medicamento. E, tipo assim, ele passou o medicamento dia... Eu não lembro direitinho, mas vai ser o quê? 28, 30 de abril. Porque dia 10 de maio, foi dia das mães, eu não consegui vir dirigindo de Tiutaba pra cá. Minha filha que veio, pra gente visitar minha avó. Eu tava praticamente dopada. Sabe quando você sai assim, que você fica meio tonta? O enjoo, eu não conseguia comer. Eu não consegui no aniversário do meu sobrinho no sábado. Porque eu era muito enjoo, eu não tava adaptando com o medicamento. E tomando, porque tinha que tomar. Tem que tomar, porque você não dorme. Tem que tomar, porque você tem não sei o quê. E foi quando minha tia me chamou, me convidou. Mês de maio. Então, quando eu vim pra imersão, já tinha um mês que eu tava tomando um remédio. Quando eu descobri realmente o que estava acontecendo comigo, eu parei no sábado. Eu não vou tomar isso aqui mais. E nunca mais eu tomei. Uau. E aí eu esqueci de avisar a minha cunhada, no caso, que ela é a enfermeira lá do postinho. Eu peguei e esqueci de avisar pra ela que não precisava fazer receita pra mim. Aí quando foi dando mais ou menos no final do mês, no comecinho do mês, assim, ela me ligou, falou, Kelly, o Dr. Cleidomar pediu pra você vir cá, porque já tá nos dias de você pegar a receita. Né? Falei, nossa, eu esqueci. Tô tomando não. Olha só. Ela falou que não, Kelly, pode não. Falei, não, vou ir. Aí eu fui lá pra agradecer ele, sabe? Cheguei lá, falei, Dr. Cleidomar, muito obrigada, porque o momento que eu precisei, o senhor cuidou de mim, mas não precisa. Ele falou, Kelly, o que você fez? Eu falei, eu fui na imersão do Márcio Michele, segue ele lá no Instagram. E eu não tomo mais medicamento. Ele falou, não, Kelly, mas você tá sob o efeito do remédio. Você vai voltar aqui muito pior do que você veio. Eu falei, vou não, eu tô dormindo, estou ótima. Eu tive um negócio que chama impacto emocional, o senhor conhece? Então, eu estou ótima. Tô muito feliz. Consegui ressignificar meu passado. Uau. Então você quer dizer que a depressão ela pode ter uma causa, uma raiz emocional. Sim, tudo começa na mente. Sim. Tá tudo na mente. Que foi o seu caso. Meu caso. A sua depressão ela tinha uma raiz emocional. Você consegue Sim. identificar qual era a emoção? Qual que era o mal que estava me trazendo? Porque eu, por exemplo, a emoção o sentimento, né, que me aprisionou por muito tempo na minha vida foi o sentimento de injustiça. Eu percebi que era uma palavra que não saiu da minha boca. Você consegue identificar qual é o sentimento que estava te aprisionando nessa depressão, nessa tristeza? Dentre todos que eu acredito que você deve ter ressignificado muita coisa, né? Muita coisa. Igual você falou, 42 anos... Sem sentir uma paz, né? A paz que excede todo o entendimento. E você deve ter ressignificado muita coisa. Dentro desse ressignificar, você consegue dizer assim, esse sentimento eu acredito que poderia ser a raiz da minha depressão. Eu tenho certeza que foi a culpa da separação. Olha. Que eu só consegui realmente me libertar, porque até então
no meu ressignificar, como eu não entendia muito isso, igual você falou, eu ressignifiquei com todo mundo. Sim. Sabe? Você não quis perder a oportunidade. O Márcio foi falando lá, eu fui anotando. Pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser... E eu fui pondo. Todo mundo ali que me feriu. Fez um grupo ali da galera. Justamente. desde, sabe? Essa todo é boa. mundo. Todo mundo ali no pacote. Deixa eu Entendeu? aproveitar o momento. E deu certo pra mim. Diz que não dá certo, mas pra mim deu certo. Só que o momento mesmo, porque até então, no ressignificar, eu ainda era meia vergonhosa, ainda não aparecia em público, porque eu tinha um sentimento muito grande de culpa. Por causa da separação. Você entendeu? Então, você pode dizer que a culpa... Aí, quando eu ressignifiquei comigo, lá na nossa jornada, lá naquele dia do aquário. Até então, eu tinha ressignificado uma outra pessoa. Houve um assunto lá que eu não gostei, eu levantei e fui embora. A rebelde aqui, né? Na formação. Na formação. E aí, lá de fora, a Letícia conversou comigo. Eu falei, se for pra ser assim, eu tô fora. Porque teve um assunto lá, quando se ressignifica com a pessoa, você tem que mandar a carta. Ah, entendi. Aquela coisa da carta lá, pra mim, eu não aceitava. E aí, a Letícia conversou comigo. Obrigada. Quando nós começamos a conversar, ela falou assim, Kelly, agora você entendeu com quem que você tem que ressignificar? Falei, comigo? Ela falou, você carrega a culpa tudo. Por isso que você tá assim. Falei, então tá bom. Aí eu ressignifiquei comigo. Olha só. Depois que eu ressignifiquei comigo, foi aonde eu me vi a pessoa maravilhosa que eu sou. A mulher empoderada, a autoconfiança. Não tenho vergonha, não tenho medo. Olha. De nada, de ninguém. Aí você começou a ter autoestima, que até então você tinha trago que você não tinha. Não tinha. Isso foi aonde eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Uau, Kelly. E a avaliação de identidade? Né? A gente passa por esse processo na formação. Como foi pra você? A avaliação? Foi bem tranquila. No caso, a minha deu a influente dominante. Sim, mas eu falo assim, você tem alguma coisa da avaliação ali que te trouxe clareza? Porque, por exemplo, eu na minha avaliação de identidade, eu descobri que a minha ousadia não era uma ousadia, era uma imprudência. E eu descobri isso na minha avaliação de identidade, né? Nas nossas forças ali, eu percebi que eu era de 0 a 100 e minha prudência era 14, por exemplo. Ah, tá. Naquela avaliação ali, que agora eu entendi na onde que você tá perguntando. A minha lá, eu tenho que olhar, eu tenho que ter um pouco... Se eu não tiver errado, era disciplina, que eu precisava melhorar muito. Eu não tinha disciplina. Realmente, eu não tinha. Eu detestava rotina. Eu não tinha rotina. Então, essa disciplina já mostrou que algo estava errado. Porque pessoa hoje que não tem rotina, não tem uma disciplina, é porque ela realmente tem uma coisa ali para ser tratada. E a gente fez uma ferramenta juntos que vai muito nisso, né, Kelly? Foi. A gente fez a ferramenta de administração do tempo, Paulo. Eu fiz junto com ela. Foi. E o que a gente traz nessa ferramenta é justamente a rotina, né? A rotina, disciplina, horário, tudo certinho. E foi importante pra você? Nossa, demais, demais. Ali a formação, aonde até eu fiz também com a Keila, e tem dia que quando a gente se encontra, ela fala, tá firme, né? Porque lá com ela a gente fez aquela ferramenta de voltar. Você lembra que a gente vai até no ano e começa a voltar? E ali eu ia voltar a estudar. Sim, você trouxe isso também quando a gente conversou junto. Inclusive você falou assim, não, que era tarefa, não vou lá, acho que era até tal dia. E você foi. Fui lá, fiz a matrícula, terminei, né? Terminei o meu ensino fundamental, ou o ensino médio, no caso, que era o 1º, 2º, 3º. Terminei e agora eu tô fazendo psicanalista agora, minha filha. O negócio não para, não. Pra quem falou assim, não, estudar não, já tô velha, isso é bobeira. Parece que mudou, hein? Menina, agora amo estudar. Olha conhecimento. só. É o dia inteiro estudando. Eu sinto falta se eu não estudar. Você não tem noção, não. Meu marido fala, como é que você dá conta? Eu falei, não sei. Eu quero ficar aqui o dia inteiro. E você acha que isso mudou por quê? Da pessoa que falava que era bobeira estudar pra pessoa que agora ama estudar? Depois que eu ressignifiquei comigo. Você acha que agora quando você falava aquilo, você não sabia nem quem você era?
A partir do momento que você se conheceu, algo mudou? Sim, autoconhecimento, autoconfiança. Saber quem ter confiança. Porque antes eu não acreditava que eu era inteligente. Eu não acreditava que eu tinha potencial. E as pessoas falavam: Kelly, você é tão inteligente, tudo que você pega, você desenvolve. Mas é igual eu falo hoje, porque até esse dia pra trás nós fizemos uma live, foi muito engraçado. Faz live. Tamo indo aí. Olha só, maravilhosa. E aí eu falando, né, pra mulher se conhecer, se permitir passar pelo processo, por quê? Muita gente, às vezes, não entende onde eu estou hoje, achando que é mais uma coisa que eu vou deixar. Porque tudo eu já fiz. Gente, já fui Uber aqui no Uberlândia. Nossa. 2019. Fui Uber. Eu já fui. Eu fazia requeijão, queijo. Eu ficava na fazenda trabalhando, chegava aqui e vendia. Tudo você pensar, eu já tive salão de beleza, já trabalhei em salão. Trabalhei aqui no Uberlândia, Espaço Bolete, da por Hilda. Que você trocava de profissão constantemente? Porque eu não achava aquilo que me preenchia. Você estava sempre insatisfeita? Eu estava sempre insatisfeita, porque eu procurava algo que realmente me deixasse realizada. Você queria preencher um certo vazio ali, Sim. algo dentro de você. Sim. Então nós podemos dizer que o ressignificar, ele traz esse propósito, essa clareza, Sim. né? A gente identificar. Sim, realmente, porque hoje a realização pessoal é muito melhor. Sim. Quais são as mudanças mais visíveis que você vê após esse processo? Olha, o que eu vejo... são tantas, assim, que é até complicado. Igual minha filha fala: mãe, a senhora foi curada e quer curar todo mundo à custa. Eu quero que todo mundo, não quero saber se você quer, eu quero te curar. Ela fala: mãe, calma, não é assim. Entendeu? Então é isso. E outras coisas que Mas em você, o que você vê? Que você, assim, tá visível. Gente, eu era assim, hoje eu tô assim. Até que as pessoas falam: nossa, Kelly, eu te vi assim, hoje eu te vejo assim. O que pra você, assim, é mais visível? No seu ponto de vista e também das pessoas, às vezes. A leveza, eu acho. O lugar onde eu estou, todo mundo gosta de estar junto, gosta do assunto. Antes não era assim? Não. Antes eu falava mal dos outros, O prazer era falar mal dos outros. Hoje eu detesto. Não que eu tinha prazer, mas era aquele negócio. No momento você sente prazer, depois eu ficava assim. Era um costume. Eu ficava assim, mas por que eu falei isso? Você entendeu? Eu me culpava. Sim. Hoje não. Hoje eu fico num ambiente que realmente merece a minha presença. Não é porque a autoestima dela tá lá em cima, não. Hoje eu tenho entendimento dos meus assuntos. Também, né? Você também, a autoestima para, né? Para. Pode falar que a autoestima tá boa. Graças a Deus. Mas sim, mas não é. Sim, Jana, mas isso é importante. Tem lugares que não me cabe mais. Assuntos que o meu marido fala assim: nossa, amor, você tá ficando chata. Mas é assunto que eu olho assim e falo assim: não vou nem gastar minha energia aqui. Perda de tempo. Perda de tempo. Mais seletiva, no sentido de estar com pessoas que pensam ali os mesmos princípios, valores. E você acha que isso te faz bem? Muito bem. Isso aí eu mudei muito mesmo. Em Minhas amizades, acabou. Em relação às suas filhas, você enxerga que o fato de você ter ressignificado, ter passado por esse processo, de certa forma, afetou a vida delas também? Eu você acho que o mudança positivo, comportamental nelas? Sim, mudou. Porque hoje eu sou mais presente para elas. Hoje eu procuro ler elas, né? Eu procuro, assim, realmente ser a mãe delas. Eu acho, não tenho certeza. Porque o filho, quando ele não quer a presença da mãe, é porque a mãe tá dando canseira, né? E graças a Deus, as minhas filhas, geralmente, elas brigam porque que eu não tô lá. Olha só. Mãe, nós vamos em tal lugar, vamos? Eu falo: não, gente, isso é coisa de jovem. Não, mãe, vamos lá. Fazem questão de você. E você acha que até você com elas também, você sente mais, assim, mais leve nesse papel de mãe e filha? Mais leve, sim. Porque agora eu espero os momentos delas. Antes eu não tinha esse entendimento. Então, assim, eu percebia que uma tava triste e eu queria: o que foi? Me conta aí, eu quero saber. Sabe? Aquele negócio de: hoje não. Hoje é mais tranquilo. Você não tá bem? O que foi? Não, mãe, tudo bem. A hora que você quiser falar, eu tô com você. E dentro de casa, com seu marido, teve alguma mudança? Teve muita mudança. Não que né? Não posso falar que a gente vive... Não. Sim. A gente tem nossos pontos. Mas uma evolução, evoluiu. Em que sentido? Um exemplo. Quando a gente ia discutir,
um queria falar mais alto que o outro, né? Hoje, quando eu vejo que meu marido realmente, que ele tem uma postura mais... Ele é o provedor, né? Então, ele tem a postura mais de se impor. Hoje, eu não bato de frente. Hoje, a hora que ele fala, eu falo, tudo bem, depois nós conversamos, tá muito nervoso. Aí ele fica mais nervoso, tem a hora que fala assim, não, mas eu quero conversar. Eu falo, não, peraí. Aí eu falo baixo, sabe? Você tem essa tranquilidade, antes você não tinha. Não, moça, que isso? De jeito nenhum. E você acredita que os papéis dentro da sua casa estavam invertidos antes? Tava. Você enxerga isso? Tava. Porque isso é muito comum. Tava. O homem fazendo o papel da mulher e a mulher fazendo o papel do homem. Apesar que lá em casa tava sendo 2 homens. Uhum. Ou muitas vezes acontece isso, né? 2 homens. Você tava que querendo bate de assumir o frente. lugar dele, Sim, de certa forma. eu queria ali. mandar nele. Porque teve uma época que ele morou na fazenda e eu morava aqui em Uberlândia. Com as meninas pra estudar. Então ele vinha todo final de semana, ou então eu ia nos feriados, né? E aí acabava que, um exemplo, ele chegava aqui e a gente ia fazer compra, eu carregava as compras todinha. Nossa. Ele falava, eu tô aqui, espera aí. Eu falei, não, tá demorando demais, bora. E hoje? Extremamente dominante, né? E hoje, Kelly? Nossa. Hoje ele fala assim, mãe, ajudei um pouquinho. E se permitir deixar ele carregar as contas aí, como que é pra você? Hoje é tranquilo, né? Mas assim, de vez em quando eu ajudo alguma coisa mais Não, assim. sim. Mas ele nunca foi assim. Igual eu brinco muito nas minhas palestras, que eu gosto de falar sobre a linguagem de valorização. Que eu acho isso muito importante. Quando você descobre qual que é a linguagem do outro, é mais fácil da gente lidar. Sim, com E a do certeza. meu marido é tempo de qualidade e ato de serviço. Então, assim, pra vocês entenderem. Lá na fazenda, ele tira leite cedo e de tarde. Cedo, lógico, eu tô arrumando as coisas lá em casa, eu não vou ficar em curral. Mas sempre à tarde, eu gosto de ir lá pro curral. Mas não é para trabalhar. Às vezes eu carrego ali um balde para ele, às vezes eu lavo um balde só. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Marcelo, aquele tá indo... Gente, eu tô indo para ali porque para ele faz sentido eu estar ali. Ele fala assim, amor, se você estiver aqui, para mim já tá tudo bem. Então, quer dizer, tá ali, é tempo de qualidade com ele, eu tô sua tirando, presença. né? E ato de serviço, se eu puder lavar ali um balde, se eu puder fechar um bezerro para ele, abrir, sabe, entendeu? É coisa que não tá me pesando. Apesar que tem pessoas, tem mulher que vai pro curral e tira leite igual um homem. Fala, meu marido mesmo fala, eu nunca aceito isso. Ela é mulher, ela não tem estrutura para isso. E lidar com isso antes, sem saber a linguagem de valorização dele. Eu falava, nossa, mas você gosta de aproveitar, hein? Você tá só me botando serviço. Só se pra você só estiver trabalhando. Era desse jeito, eu falava. É porque o ato de serviço ele acaba exigindo isso, né? Faz uma jantinha, um cafezinho, Mas eu tava ajuda aqui no trabalho. Aí o que acontece? Às vezes tinha lá, né, as misturas tudo. Não, mas eu tô na vontade de comer isso aqui. Aí vai eu começar a fazer alguma coisa que ele tá com vontade. Por quê? Quer que eu tire o tempo pra ele ali, né? Você sabe que é importante. E o dele ainda associa o tempo de qualidade ao ato de serviço. Então. E você hoje fazendo isso pra você Nossa, tranquilo. é tranquilo. Você sente bem porque você sabe que tá fazendo bem pra ele, porque é importante pra ele. Porque o que acontece? Quando eu não vou, quando eu fico muito tempo sem ir, ele começa a ficar triste e aí ele fica nervoso. E é inconsciente. Sim. Aí eu falo assim, amor, por que você tá nervoso? Eu não tô nervosa, não. Mas a gente tivesse. Aí eu fico assim, amor. Aí eu falo assim, gente, eu tenho que... Porque muitas das vezes as minhas mentorias ou os meus atendimentos é à noite, a hora que a pessoa chega do serviço. Então, tem alguns dias que eu não tô mais atendendo à noite, tipo 6 horas, 7 horas da noite, porque é o momento que ele tá lá no curral. Que aí eu preciso de ir lá, nem que seja um pouquinho. Igual eu cheguei domingo da cidade, que eu passei a semana lá, e era aniversário da minha filha, fui ficar com eles lá. Cheguei e não fui no curral. Na segunda-feira ele tava triste. Eu falei, o que foi? Ele falou, ontem você nem foi lá no curral. Eu falei, eu vou fazer o que lá? Brinquei, né? Mas eu sei, ele precisa, ele se sente amado, ele se sente cuidado. Aí eu tamo lá. E olha só, se a gente for ver, né? Então vamos fazer aí um checklist de quanta coisa mudou na vida dela. Saiu de uma depressão, passou de uma pessoa sem autoestima nenhuma para uma pessoa com autoestima, bem né? elevada. Um melhor relacionamento com as filhas. É uma pessoa hoje que tem mais paciência, mais calma para lidar com as situações, como ela trouxe aí no acidente do carro. Lidar melhor com o marido, porque entendeu ali qual que é a linguagem de valorização dele. Antes, às vezes, uma coisa que você fazia pesar. Nossa, homem chato me cobrando, hoje você faz
com prazer, então acaba que ele ficou mais leve a situação. Uma pessoa que achava que estudar era uma besteira, porque, né, já tô velha demais, hoje ama estudar, vê prazer nisso, continua estudando e, além disso, faz palestras, ou seja, passa para as pessoas tudo aquilo que você carrega, coisa que provavelmente você não se via nessa situação antes, palestrando, falando, ajudando pessoas dessa forma. Nunca. E eu esqueci de te contar. Esqueci não tive oportunidade. Domingo eu fui convidada por uma psicóloga do Rio de Janeiro, num projeto, escrever um livro. Uau. A editora ontem, a chefe editora me ligou, da Ágatos, me fazendo a proposta que a minha história é o que eles estão procurando, que é a síndrome do ninho vazio. E eles querem muito, eu tenho que dar a resposta para eles segunda-feira. Agora pensa, quem não queria estudar no projeto, já tem um projeto de publicar um livro. Que coisa linda, Kelly. Eu tô assustada, né? É muita informação. Mas é um sustinho gostosinho? Nossa, maravilhoso. Papel de... Foi bem cumprido, graças a Deus. E isso tudo que a gente tá falando num prazo de quanto tempo? Desde o imersão até hoje? 1 ano e 2 meses, Um ano e né? pouco, né? Maio do ano passado. 42 anos num lugar... para 1 ano e meio num lugar completamente diferente. Se você for ver, é muita coisa, né, Kelly? Nossa! Porque se você for pensar, 42 anos carregando uma mesma história. E se você for pensar 1 ano aí pra mudar essa história, é pouco, né? Assim, mediante tudo que você trouxe. E o então, engraçado é que quando eu era mais nova, no caso, eu falava para as pessoas o seguinte, eu falava assim, eu preciso fazer algo. Eu ainda não estou fazendo o que eu preciso ser feito. Tem alguma coisa. Aí, assim, as pessoas que convivem comigo falam assim, mas o quê? O que você quer fazer? Eu não sei. Eu sei que eu tenho algo para fazer. Eu tinha comigo assim, eu preciso pegar, mesmo não passando para a imersão, assim, não sabia desse processo todo, mas eu sei sim que eu tenho uma história, eu tenho uma vida, casei muito nova, tive minhas filhas, eu tenho uma bagagem ali. Uhum. E eu pensava assim, gente, eu não posso. Eu tenho que ajudar. Tem muitas mulheres que às vezes saem de um relacionamento, acontece algo ali, até com os filhos, e tá sem direção. Sim. Não sabe por onde começar. Eu não tive isso. Quando eu separei, eu caí de paraquedas, assim. Entendeu? E, assim, Deus me ajudando, me dando orientação, tudo. Mas, assim, eu não tive uma pessoa, assim, pra falar assim, vamos aqui, vai por esse sentido, não faça isso. Uhum. E hoje eu penso assim, gente, eu tenho que ajudar essas, porque muitas às vezes estão tentando o suicídio, tá tentando as drogas, tá tentando a prostituição, porque não teve esse direcionamento. Uhum. Apesar de quando eu vim pra cá, várias propostas a gente tem, né? Uhum. Quando eu vim embora pro Uberlândia, eu tava com 30 anos, bem mais nova, né? Mais jovem e tal. E eu nunca usei uma droga. Uhum. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fui numa... mas é porque ser crente, não tem problema, mas eu me realizo. Eu acho que cada pessoa. pessoa também acaba que o excesso de cada um é diferente, né? O seu excesso ali era, às vezes, no peso, né? Igual você trouxe, que comia demais, na falta de vaidade, de não, né, ter uma autoestima baixa, e às vezes uma outra pessoa vai para um outro lado. Então, do outro lado, sim. E, Kelly, me conta uma coisa. Você me falou assim que em algum momento ali você pediu um sinal de Deus para te mostrar que você estava no caminho certo. Esse sinal veio? Veio. Como veio esse sinal aí pra você? Como se diz o Márcio, que eu mandei pra ele, né? Márcio, olha aqui. Primeiro, eu encontrei com ele lá em Goiânia, né? E brinquei com ele a hora que eu fui tirar a foto. Falei, Márcio. Aí ele me reconheceu. Ele falou assim, você é de Uberlândia? Eu falei, sim, sou de Uberlândia, da ferida. Aí ele, e aí, como é que ficou a sua ferida? Eu falei, eu vim cá te mostrar meu coração. Aí ele olhou assim, falou assim, seu coração? Eu falei, olha aqui, Márcio. A cicatriz é um coração. E isso, na imersão, a Grazi viu, né? Eu não tinha percebido. Olha, na minha perna eu não tinha percebido. Cicatrizou no formato do coração. Aí lá na imersão agora de novembro, no ano passado, ele pôs, né? Ele perguntou se podia. Eu falei, não, pode colocar aí. Aí ele pôs no telão a minha perna lá, ao vivo, né? O câmera veio e filmou. E eu, gente, pra mim fiquei tranquilo, né? Tem gente que fala assim, não, você queimou de moto? Uma mulher falou pra mim. Lá em Goiânia. Ela falou assim, você queimou de moto e
E agora você fez uma tatuagem, né? Eu falei assim, primeiro, se eu tivesse queimado de moto nesse lugar, eu tinha que estar andando pra trás, né? Porque tinha que ser na outra perna. Imagina que o escapamento da moto, ela é do lado direito, a minha perna é do lado esquerdo, né? E eu falei, não fiz tatuagem. Aí ela olhou, né, direitinho, que não era mesmo, realmente é a cicatriz. E aí, a hora que a Grazi olhou e tirou a foto, falou, amiga, eu posso tirar essa foto? Eu falei, pode. Que ela abriu a tela assim, eu falei, credo, né? Aí ela falou assim, ô, minha filha, esse aí é um coração. Aí eu lembrei do sinal que eu pedi pra Deus. Falei, Jesus amado. Cicatrizou em forma de coração. Porque vocês viram lá as fotos, né? Não tem. Gente, nunca que, né? Era uma carne esquisita ali, um trem nojento mesmo. Virar um coração. Muita emoção saindo pra fora ali dessa ferida. Muita. Mas você não tem noção. Você não tem noção do... Sabe, assim, eu falo, gente, só quem passa sabe. Sim. Foi muita coisa. Muita coisa que eu carregava. Dores minhas, dores de todo mundo, né? Muita culpa que eu carregava. Igual eu falei pra Kênia. Culpa minha, muita gente sofreu. Culpa por não entender o que é repetição de padrão. Muita gente sofreu. Sim. Então eu carregava. Quando eu descobri que existia isso, parece que aí que eu me culpava mesmo. Só que aí lá na jornada, graças a Deus, consegui ressignificar comigo realmente. E com isso, parece que eu tenho uma intimidade diferente com Deus. Menina, eu creio tanto, assim, parece que eu sinto Deus, sabe? Faltava esse ressignificar com você mesmo, então, onde a jornada foi essencial ali pra você. Nossa, a jornada fechou com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Você precisava estar ali. Precisava estar ali. Eu falo que... Como se diz, você ressignificou com todo mundo, como você mesmo disse, colocou todo mundo num pacotão. Fez o grupo ali do ressignificar. Mas deixou você de fora. Na formação você teve a oportunidade de ressignificar de novo, de uma forma muito impactante. Né? É muito forte. Nossa, aquele do aquário ali eu ainda quero levar para minhas palestras. É forte. É muito bom, né? É muito interessante. Aquele ali, ele é libertador, gente. Parece que na hora ali a mente faz assim, meu Deus, sim. Sumiu, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, gente, eu tenho que passar isso pra frente. Sim. É onde eu tô buscando, né? Tô indo e tô muito feliz, porque já é muita gente que eu tenho ajudado. Eu ajudei uma menina, ela tem 22 anos, tentou suicídio, não conseguiu. E eu não sabia. E ela pediu pra fazer o processo. E eu falei, não, eu faço o processo. Só que eu não sabia que ela tinha tentado, né? E aí, acho que na 7ª sessão, ela me contou. Kelly, eu tentei. E eu ia tentar de novo, mas agora ia dar certo. Nossa, Kelly. Só que eu te conheci. Nossa. E você fez eu enxergar que eu nasci pra isso aqui. Eu nasci pra brilhar. Uau! Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso não é uma coisa, assim, que eu falei... Sabe quando você sai, assim? Eu falei, meu Deus. Essa é a riqueza que o Márcio estava prometendo lá atrás. E eu sou muito grata, sabe? Às vezes, assim, a gente pensa assim... a gente tem as coisas, né? As coisas pra gente pagar na terra e tudo. Mas eu penso assim, só de eu ter salvado uma alma... Sim. Eu perante Deus tá lá, com certeza. Ele tá lá escrevendo essa aqui, fez acho que não tem preço, né? O valor disso. Essa foi uma das muitas almas que você está salvando e que ainda vai salvar através do seu posicionamento, né? Justamente, tem uma outra que ela virou pra mim e falou assim, eu quero ser igual você. Eu falei, como assim? Ela falou, quero ser essa mulher que onde você chega, todo mundo tem que abaixar pra você. Eu falei, imagina, eu não faço isso não. Ela falou assim, Kelly, você que não vê. Aonde você chega... Quem não suporta olhar a sua luz, abaixa a cabeça. Eu falei, glória, então tá bom, eu não quero, jamais eu quero, sabe? Falar, eu sou... Não, mas eu chego, cumprimento todo mundo, sabe? Estou feliz, tá brilhando, você entendeu? E ela falou desse jeito, ela falou, quero ser igual a você. E se você pudesse hoje gravar uma mensagem para Kellen lá de trás, antes disso tudo, uma mensagem que a Kellen pudesse ouvir, poderia transformar tudo, fazer tudo ser mais simples para a Kellen do passado. Que mensagem seria essa? O que você diria para a Kellen do passado? Para ela deixar se permitir. Não travar, não se esconder. Porque acaba que quando a gente está no processo assim, sem esse conhecimento, muita coisa a gente não se permite. E eu falaria para mim, né, do passado, que se permita viver, se permita sentir, né? Se permita
muitas memórias, né? Não tem como a emoção não vir, né? Se permita chorar. Você não se permitia? Eu chorava no chuveiro. Escondida. Travesseiro. Ou joelhada. Buscando de Deus um caminho, uma direção, porque eu não aguentava mais carregar o fardo. Tava pesado. Sim. Já teve noite de eu praticamente passar a noite inteira ajoelhando. Teve vez de eu ajoelhar e falar, eu não levanto daqui enquanto não aparecer alguma coisa pra mim. Quando não tinha uma resposta. Deus não escuta a gente a hora que a gente quer. É a hora que Ele quer. Mas Ele nunca me deixou órfã nem confundida. Todos os sinais que eu pedia pra Ele, demorava. Mas Ele nunca me deixou. E aí é onde eu busco muito de Deus pra mim ser essa pessoa que quem eu atendo ou quem me ouve tem esse compromisso com Ele. Porque Deus não vira as costas pra ninguém. É nós que viramos as costas pra Ele. E aí, a gente julga alguma coisa que a gente fez como se Deus olhasse pra gente da mesma forma. E não. Deus é misericordioso. Deus ama o arrependimento. Ou seja, nós que estamos nos culpando e Então, nos afastando. Justamente. Às vezes você faz algo que você se fecha, né? Uhum. Porque você sabe que é errado, mas não foi culpa sua. E é aonde a gente acha que Deus olha pra gente daquele jeito. Mas a partir do momento que você pede perdão a Deus e arrependa, porque pedir perdão e continuar fazendo o mesmo ato não dá certo. Tem que pedir perdão pra Deus e arrepender. Verdadeiramente. Deus ama esse. E Deus já tem me usado muito. Deus já tem feito algo comigo que eu falo, ô Senhor, se o Senhor tá fazendo é porque eu tenho merecimento. Porque a gente é errado falar assim, não, eu não mereço, mereço. Sim, hoje você entende isso. Hoje eu entendo. E hoje eu entendo até o porquê que eu passei por tanta coisa, desde a minha infância. Porque é muita gente que eu ajudo com as mesmas dores. É muita gente. A sua Para história... aquilo que você curou Que em eu fui você curada, mesma, isso, eu curo outras pessoas. Você cura outras pessoas hoje na mesma dor. Da E é mesma engraçado porque o último podcast que a gente gravou, a entrevistada disse a mesma coisa, né? Então, Então a gente são vê dores que diferentes, né? Mas ela, na área dela, atendendo... Ela atrai pessoas que viveram que aquilo vivem a que mesma ela... dor que ela carrega e agora você tá dizendo a mesma E coisa. é tão engraçado que no primeiro momento a pessoa esconde da gente. Ela não conta. Só que eu sei por que ela tá ali. Eu sei qual a dor dela. Porque você já viveu aquilo? teve naquele lugar. Justamente. Olha só. Aí quando eu falo pra ela assim, eu sei que você tá passando, ela fala, não, Kelly, você não sabe. Eu falei, sei. Eu entendo. Eu entendo. E o que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas que passaram, pelo que você passou, pela dor que você passou? O que você poderia mandar uma mensagem aqui para elas agora? Pudesse deixar um caminho. Um caminho, uma... É a mesma que eu falei pra mim. Se permita, gente. Se permite conhecer. Se permite viver cada momento. Se permita. Não se fecha. É isso que eu falo, né? Não falaria, eu falo pras meninas tudo. Se permita conhecer, gente. Não tenha medo de ver a essência que tá dentro de cada um. As virtudes. Deus não fez nós de qualquer jeito. Cada um carrega o seu. O seu é um dom diferente, o meu é outro. E aí, muitas das vezes, nós, mulheres, principalmente as feridas, a gente não se permite, a gente acha que a gente não... Não, a gente não nasceu pra isso. O outro, sim. Aí você, né, vê a Jana, vê você, fala, nossa. Mas você também tem, sim, capacidade de fazer tudo isso. É só se permitir. Sim. Se entregar. Aí hoje a gente vive num lugar assim que, né, tanta regra. Não, gente, chora. Quer chorar, chora. Quer rir, ri.
quer ser feliz, quer amar, quer ser amada, pega os seus filhos, igual eu falo. Gente, eu ponho minhas filhas no colo até hoje. Não cabe, não. Tem hora que é uma briga. Sim. Elas ficam empurrando uma outra. Duas moças. Eu ainda vou mostrar pra vocês. Minhas filhas são lindas. A gente pode, né? A gente pode. A gente merece. Eu fico assim, né, impactado de como que as nossas feridas, as nossas dores podem nos conduzir a caminhos terríveis, né? Mas como que também voltar a ressignificar, resolver isso também pode, de uma forma milagrosa, transformar e mudar o rumo da nossa vida. Justamente. Né? E a sua história comprova isso. Até de forma física. Como que a emoção tava contida dentro de você. Ela saiu ali pra te mostrar ali, ó. Tô saindo. Se precisar de uma prova, a prova tá. Como se diz o Márcio. Aqui. O Márcio, uma coisa no meu Instagram lá, Kelly é a cicatriz da vitória. É isso. Aí até uma pessoa falou, escreve Vitória. Eu falei, pra quê? Não, Deus já fez aqui. Já tá aí. Já tá escrito. Aqui, vou pôr a mão onde Deus pôs a mão dele. Eu só queria falar um negocinho que veio na minha mente. Aquela hora que nós estávamos falando sobre os irmãos. Eu só tenho um, é eu e meu irmão. Eu vejo casas que tem 10, 15, né, irmãos, 4. Sim. Mas não tem a ligação que eu mais meu irmão tem. Eu falo antes ter um e ser o meu irmão. Meu irmão é meu protetor. Esse você precisa de ver, o jeito que ele é. E ele é mais novo do que eu, 4 anos. Mais eu, mais ele. Eu falo assim, gente. Eu falo pro meu marido. Meu marido ama meu irmão. Acho que ele gosta mais do meu irmão do que de mim, tem hora que eu brinco com ele. Porque os dois dão tão certo. Meu irmão é muito palhacento. Meu irmão, quando eu fiz a jornada... Gente, vocês não têm noção, não. Eu falei pra ele, na minha palestra, ainda vou te homenagear. Porque ele falou assim, minha irmã, e aí, o que você tá fazendo agora? Você tá estudando, não sei o quê? Você vai ser o cérebro da família? Eu falei, minha filha, aguarda. Aí ele falou assim... Você vai ser coach? Eu falei, vou ser coach. Esse negócio tem, esses coach aí tem um negócio de virar de chave. Depois você me ensina como é que é esse negócio de virar de chave. Desbloqueei a mente. Sério. E hoje ele tá até com medo de conversar comigo. Então ele vai conversar. Não vou falar nada não. Mas ele é tão palhacento. Ele é influente purinho. Se você ver o que ele arruma nos status dele. E ele é muito assim, é muito protetor, sabe? As minhas meninas, é o pai, assim... Não o papel do pai, mas assim, elas têm um respeito muito grande por ele, porque realmente ele cuidou delas. E a esposa dele, a minha irmã, você não tem noção de um casal que os dois, ele é meu irmão e ela é minha irmã do coração. Que bom. E tem os meus sobrinhos, né, os dois. Poder ter pessoas assim perto. Eu, com 40 anos, ele me deu um presente. Ele falou, minha cunhada virou pra mim e falou assim, nós vamos te dar um presente. Nunca passou pela minha cabeça o que seria, né? Quando é festa, estamos lá na minha casa e chegou a mensagem. Eles me deram uma viagem para Maceió. Uau! Aí, eu agradeci eles. Falei assim, muito obrigada pelo presente. Mas eu não vou querer, porque era só eu. Aí ela falou, você acha que eu não te conheço, né? É para você, suas 2 filhas. E seu marido. Que lindo, Kelly. Então, assim, se fosse uma outra pessoa, ia falar, não, pra quê? Gastar um dinheirão desse, né, com a sua irmã? Eu sou tão grata, gente. E nós somos. Todo mundo, inclusive ele, todo mundo. Foi, acho que 16 pessoas da família. Não, foi todo mundo. Foi legal. Foi a coisa maravilhosa. Que legal, Kelly. Bom demais, né? Ter uma ligação assim, ele precisa. Eu quero levar ele muito na imersão, mas ele tem medo. Tá com medo de olhar pra trás. Bora desbloquear. Ele morre de medo. Mas assim, eu tenho certeza que futuramente ele vai. A hora que ele realmente entender o processo, como que é, sabe? Bom demais. E é isso, gente. A minha história é essa daí. Kelly, muito linda a sua história, né? É uma história aí que com certeza tá impactando muitas vidas, né? Já impactou e vai impactar cada vez mais. Você levando a sua história. Que bom que uma história aí de dor pode ser transformada em cura. E através dessa cura, outras pessoas sendo curadas, né? Justamente. Então, assim, muito bom ter você com a gente aqui hoje. Foi um prazer, viu? Nossa, eu que agradeço. Vocês não têm noção. Foi muito importante. Da realização, da felicidade, de falar de algo que realmente aconteceu, realmente eu vivi, né? Nós vivemos. E a gente precisa resgatar muita gente. Tem muita gente doente, tem muita gente ferida. Tem muita gente gritando socorro.
E assim, primeiramente agradecer por vir aqui e compartilhar sua história conosco, porque a sua história ela vai trazer esperança para quem vai assistir, né, esse episódio. Pessoas que vão se conectar com isso, vão se identificar no processo. Eu gosto de dizer que o objetivo desse podcast é para que a pessoa se perceba no caminho, se ela está nesse caminho, aonde ela pode chegar, e para pessoas que já se perceberam nesse caminho que existe uma solução, que existe uma saída. Então, eu tenho certeza que pessoas que assistirem esse episódio, que estão enfrentando desafios como você enfrentou, que elas vão enxergar através da sua vitória que existe também uma saída para elas. Elas têm que querer. Para depressão, Isso. no relacionamento com as filhas, para mães hoje que estão, né, se despedindo das filhas, que estão indo para outra cidade, para outro país, que estão casando, enfim. Sim. Até mesmo mães que estão perdendo, talvez, as filhas, né? Perdendo mesmo, no sentido literal. Então, esse é o intuito desse podcast. Então, muito obrigado por... Eu que agradeço por ter pelo convite. coragem de vir cá, expor sua história, Kelly. contar pra gente. E eu estou à disposição, gente. Por bem, a gente, como se diz, eu não ponho limite. Sim. O limite, como se diz, é só Deus que vai colocar. Enquanto eu agradeço demais vocês pela oportunidade, Jana, porque você me ligou, né? E fiquei muito feliz. Na hora eu não estava entendendo, você lembra, né? Mas depois fez sentido. Fez muito sentido. Nossa, falei, Quanto nossa, mais é uma vidas alegria. a gente puder Uma alegria muito impactar grande. aí, né? De alguma forma trazer aí pra poder viver algo novo como você viveu. Isso. Eu acho que é esse nosso propósito aqui, né? Sim, Trazer esse é mais o nosso pessoas objetivo. pra poder ter essa permissão, como se diz você, pra se permitir. E, inclusive, eu quero até aproveitar aqui para deixar um recado para quem está assistindo. Então, se você que é amante radical de pessoas ou que já passou pela imersão e tem uma história também de transformação, um milagre, uma vitória, comenta aqui, deixa o seu comentário. A gente quer conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. É isso aí, gente. E pra vocês aí que tá aí também, nos assistindo, nos ouvindo, nos siga nas nossas redes sociais, Conexões Evo. E também acompanhe ali o perfil oficial do Márcio Michele para vocês ficarem por dentro das próximas imersões. E todos os links vão estar aqui, ó, no descritivo desse vídeo. E sigam aí. E, gente, quem sabe a próxima história de transformação a ser contada aqui pode ser a sua. Muito obrigada. Fiquem com a gente, nos acompanhem, ativem as notificações, curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até. Tchauzinho. Tchau.